Opa, gente que marca, eu sou o Will Ferreira e esse é o seu Content Podcast. Profundo, irreverente, marcante, mas não irrelevante. É o conteúdo de gente que marca. E hoje, para marcar o nosso bate-papo, quem tá aqui com a gente, Pedrão? Hoje a gente tem um cara, esse cara é brasileiro, apaixonado pelo Brasil. Bruno Musa, senhoras e senhores. Uhul! E aí, pessoal, tudo E bem? aí, Bruno? Beleza? Prazer, cara? prazer, Bruno. Pô, Tudo prazer bem. é pouco, cara, porque assim, primeiro agradecer demais pela tua presença aqui. Eu não sei se você já se deu conta do tamanho que você tá ficando por aí, cara, porque de verdade, eu te conheci por acaso, foi acho que o Instagram me sugeriu o teu perfil, cara. Pra Foi mim mais ou também. menos assim. Pra mim também. Foi Aí antes do Shadow Ban, então. foi Foi, antes, foi, foi antes. foi. E aí, foi o ano passado. E aí, cara, foi muito louco isso daí, porque aí eu comecei a te seguir, né? Falei, pô, conteúdo sensacional mesmo, de verdade, assim, uma clareza, uma didática, né? É incrível, muito alinhado, apesar de eu não sou economista, não sou da área, mas eu acho que eu sei, pelo menos, que o Estado tem que passar longe quando o assunto é negócios e deixar as pessoas. E eu sei que essa é a tua linha, né, cara, de liberdade mesmo e tudo mais. E aí comecei a te seguir e tal. E aí, esse cara aqui também eu conheci o ano passado, meu. E aí a gente começou a se aproximar, começou a trocar ideia, falei, vamos fazer algumas coisas juntos e tal. Aí, num belo dia, ele me manda uma foto, né, dele contigo, né? Mas ele não me falou, assim, quem que era, tal. Aí eu olhei assim e falei, Pedrão, você é o Bruno Musa, cara? Você acabou de tomar um café com o cara e não me falou antes? Porra, porque se ele tivesse me falado antes, eu falei, eu vou entrar de bicão nessa Não, parada aí, né? engraçado que eu vim, né, pra São Paulo, a gente, Foi. né, tivemos Isso, reuniões exatamente. aqui, marquei com você e foi mais ou menos assim também. O Instagram sugeriu o seu perfil, passei a te seguir, logo te admirar, né, as coisas ali que você dizia, escrevia. E, cara, aquele dia que você me recebeu ali super bem, te bateu um papo ali muito bacana e, assim, impressionou sua paixão pelo Brasil, de verdade. Falei, cara, o Brasil precisa de pessoas igual o Bruno. E aí depois o Will viu a foto e ficou, caramba, você tava com ele. Falei, pô, eu sigo esse cara, meu, como assim? É, porra, primeiro, obrigado, viu? Obrigado mesmo Isso. pelas palavras. Realmente eu não imaginava. Deu realmente um boom aí de conteúdo e tal, porque eu acho que nós estamos carentes, tem muita gente fazendo conteúdo legal, mas tem grande parte vendendo, muita gente vendendo falácia, né? Uhum. Então, acho que o mundo está caminhando para uma coisa que é, na minha opinião, obviamente, tá? E eu acho que uma das grandes virtudes do ser humano é poder mudar de opinião. Então, hoje, com o que eu venho estudando, o mundo está caminhando para uma coisa em que as pessoas se autocensuram pelo fato de ter o medo do julgamento das pessoas ao teu lado. Mesmo que você esteja falando aquilo que você acredita e você tem fundamentos para acreditar naquilo. Uhum. Então a gente vive um mundo muito de aparências em que a pessoa se preocupa muito mais se a tua opinião não será aquilo que a massa pensa, e eles têm medo de que a massa o censurem, o chamado cancelamento de hoje em dia. Uhum. Então, para evitar esse tipo de coisa, as pessoas se calam. E quando as pessoas se calam, ideias absurdas de relativização de verdade que a gente está vivendo hoje no mundo passam a se sobressair frente à verdade. Uhum. Em certos critérios, a verdade é uma só. Sim. Né? Não tem como você relativizar determinados pontos, né? Sei lá, jogando no extremo. Isso aqui é um copo. Hoje na moda as pessoas estão falando, eu tô a fim de me sentir um cachorro. Isso aqui é um cachorro. Não é um cachorro. Uhum. Não adianta você relativizar. Isso é um copo. E aí as pessoas têm medo de opinar que é um copo. Porque as pessoas vão falar, não, mas você é muito duro. Veja bem. E eu acho que quando você encontra pessoas que falam isso e não tem medo, e eu sinto essa vontade dentro de mim de falar o que eu realmente acredito, sempre amparado em dados, porque senão vira um Sim, mero rebelde sim. com opinião. E a Exato. ideia não é essa. Uhum. Então você ter essa opinião, eu acho que as pessoas estão carentes disso.
O mundo puxou para um lado demais e eu acho que ele volta para encontrar esse pêndulo, né? E dá para a gente fazer esse ponto na economia. E só para começar, antes de vocês falarem, você falou assim que eu sou um apaixonado pelo Brasil, né? É até engraçado, cara. Minha mãe é espanhola, nascida na Espanha mesmo, não é? Não é que eu sou igual você encontra um monte de gente falando, eu sou italiano, tataravô é italiano. Não, eu sou direto mesmo. É mais ou menos o meu caso, né? Não é crítica, tá? É mais uma das verdades. Assim, você não é italiano, você é tataraneto de italiano. Você tem descendência, mas não é italiano. A minha mãe nasceu na Espanha, então eu falo idioma em casa desde pequeno. Eu fui alfabetizado desde pequenininho nas 2 línguas. Eu falo com a minha filha em espanhol. Eu já morei 6 anos na Espanha. Eu dou aula de macroeconomia numa pós-graduação na Espanha. Então a minha vida ela é muito ligada. Eu participo, eu tenho colunas em jornais liberais espanhóis. Então eu participo da vida política e econômica espanhola como um todo, né? E a minha vida é muito desenhada. 2, 3 anos Brasil, 1 ano Espanha. 2, 3 anos Brasil, 1 ano Espanha. Por que eu tô falando isso? Porque você me falou, você é um apaixonado pelo Brasil. Em 97, meus pais, eu fui morar na Califórnia com os meus pais. Ficamos 1 ano e meio lá. E eu sempre tive vontade de voltar pro Brasil. Depois eu fui fazer pós na Espanha, voltei pro Brasil. Eu sempre tive a vontade de ter a raiz aqui. Mas conforme eu fui aprofundando no meu conhecimento, encontrando a escola econômica que eu mais me identifico hoje, que é a escola austríaca, que a gente pode falar sobre isso, se vocês quiserem. Com certeza. Eu começo a perceber, é engraçado como é o que eu te falei aqui no começo, mudar de ideia, acho que é uma virtude do ser humano, né? Você começa a perceber que o pedaço de terra não te dá nada. Então eu não sei até que ponto... Até dificulta, né? Eu não sei até que ponto hoje eu posso dizer que eu sou um apaixonado pelo Brasil. Aqui eu tenho minha família mais próxima, aqui eu tenho meus amigos, aqui eu tenho a minha empresa, aqui eu tenho toda a minha história, grande parte da minha vida foi aqui. Então, talvez eu ame isso. Mas eu não sei se eu sou apaixonado por um pedaço de terra. Apaixonado pela liberdade, Entendi. a gente pode dizer Sou isso. apaixonado pela Pela liberdade. Mas quando eu percebo que... quem é o Estado? O Estado são pessoas. O Estado não é um ente. O Estado não é o Joãozinho, a Mariazinha, o fulano, o Beltrano. O Estado é a burocracia que toma conta dele, que são pessoas. Quando essas pessoas começam a interferir na minha liberdade, no meu dia a dia, começam a interferir na minha família, vamos brigar sim por isso, obviamente, mas assim, eu não sei, é difícil explicar. O país, ele é o quê? Ele é um pedaço de terra. Eu não sei até que ponto hoje eu sou tão apaixonado pelo pedaço de terra especificamente. Sim. Terra, tá? Igual isso aqui é um copo. Não, entendi. Ou se de repente, geográfico, o território geográfico, Mas físico aí, mesmo, né? Ou se de repente eu sou apaixonado por tudo que me construiu, que pelos veio laços, daqui. Mas quem né, nos construiu, voltando na escola austríaca? Fomos nós. Foi meu pai, foi minha Sim. mãe, foi a minha família, foi essa construção de valores, cultura, morais. Não é o país. Exatamente. O país não fez nada pela gente. Pelo contrário, a burocracia estatal brasileira, ela fez tudo para você dar errado sempre. Sim. E você, não pelo Estado você cresceu, apesar da existência dele. do Estado te estrangular, a gente conseguiu chegar onde chegou. Então, eu tenho certas ressalvas com relação a isso hoje, entendeu? Talvez eu mudaria pra liberdade. Não Você é um quero amante que da me entendam liberdade. também como antipatriota, pelo Não, contrário. claro. Porque, cara, as minhas colunas na Espanha é sempre lutando pela liberdade no Sim, Brasil. Eu não quero, hoje assim, modéstia à parte, eu posso ir embora do Brasil amanhã. E por que eu tô aqui? Entendeu? Então não entenda o contrário. Eu falei apaixonado, porque a gente se encontrou no seu escritório. Você falou com tanta ênfase em coisas boas do Brasil, de tanta vontade de querer que esse país dê certo. Eu não quero ir embora. Então, definitivamente. Eu quero montar minha vida aqui, lá, como eu já tenho feito, mas eu adoraria que a minha raiz fosse aqui. Porque você tá sendo honesto, Bruno, e tem gente que é o contrário. Cantores aí que sai falando mal do Brasil, que vai cantar fora e joga a bandeira do Brasil no chão em Pisa. Fala, entendeu? Não, isso é ridículo, desrespeitoso com qualquer país, pelo amor de Deus. E, cara, assim, eu tenho percebido mesmo, ainda nessa linha do que você tá falando, que tem muita gente pensando seriamente em sair, alguns estão saindo, outros foram e não pensam em voltar, outros foram obrigados a estar fora e sabem que se voltar vão ter problema, né? A gente tem visto tudo isso daí, né, cara? E que lugar que seria um refúgio, meu? Porque muita coisa que a gente tá vendo aqui que desestimula, não digo nem na questão
econômica, que a gente sabe que tem alguns países, mesmo com outro tipo de viés ideológico, que dão, né, muito mais liberdade para você atuar como empreendedor e tudo mais. Mas, assim, o que seria um lugar seguro? Por exemplo, Estados Unidos é um lugar seguro ainda para você fazer né, Então, uma vamos lá. mudança Primeiro, dessa? fazendo um adendo um pouquinho antes disso que você está falando. É engraçado que eu tenho saído do Brasil com constância, né? Eu saí no Réveillon, tinha saído um pouco antes até para Cuba. Tô indo dia 20 agora, de fevereiro, vou para Nova York. Minha mulher e minha filha, que carnaval, vão passear. E é engraçado que, assim, eu tive o privilégio já desde pequeno de conhecer muitos lugares. Eu conheço 65 países. Caramba. E todas as vezes eu volto, claro, com saudade da viagem, a saudade da moradia que eu tive em outro país, mas sempre me causou uma felicidade imensa ao chegar no Brasil. Desde as eleições eu não tenho mais esse prazer. Eu não tenho mais a vontade nenhuma de voltar. Quando o avião pousa no Brasil, eu falo pra minha mulher, eu falo, cara, eu não queria estar aqui. Caraca. E é uma sensação que eu falo mudança. genuinamente. Eu não postei sobre isso, eu tô Aham. falando aqui agora com vocês. Eu falo, assim, a quatro paredes, eu e minha mulher. Falo, eu não tô mais bem aqui. Não é um lugar que eu me sinto mais bem. Pela liberdade. Eu sou totalmente. Assim, quando você sente que você precisa pisar em ovos para falar Pra alguma falar, coisa, sim. você já tá. Essa, Você já tem um Tem patrão aí. alguma coisa errada, então, né? só essa questão que você falou da liberdade, isso não tá vindo no Ocidente de maneira geral? Tá, Cultura do cancelamento? Porque tá. como ele Tá, falou, mas acelerou muito forte aqui, então, né? assim, Acelerou o que muito deu seria um forte. lugar, como ele uma disse, guinada, um né, lugar Então, é aí que refúgio? eu vou chegar. Como que a Vamos lá. gente vai pra esse ponto? Cara, Estados Unidos, hoje tem um processo burocrático de visto, né? Então, para mim, seria mais difícil. Eu tenho cidadania espanhola, como eu te falei, já tenho residência lá, não apenas cidadão, eu sou residente lá. O governo da Espanha hoje é um governo de esquerda, Sim. né? Uhum. Mas eu consigo ter uma vida, eu consigo ter uma vida hoje mais livre lá do que aqui. Até que eu tenho filho pequeno, não tem violência. Aqui a violência tá demais, anda de carro blindado, sabe aquela coisa? Ah, vai sair na rua, eu moro em casa, então tem aquela coisa, segurança. Cara, é um custo chato, né? Não só de dinheiro, mas é um custo de, Sim, psicológico emocional, da coisa, emocional e é. tudo, né? E a gente fez o processo de venda da minha empresa o ano passado que o BTG comprou 49% da empresa, né? Eu sou um dos sócios dela. Então ainda tem um tempo e eu não quero sair, né? Porque, cara, faço parte daquilo, né? Faz parte da minha vida. Então tem um tempo ainda que eu preciso ficar mais, ter a raiz aqui. Imaginemos num pior cenário que vai embora, né? Então eu passei o Réveillon agora no Uruguai. E eu estou estudando verdadeiramente, porque tem várias opções de você ter isenção fiscal se você dá baixa no teu CPF e vai para lá. Tô longe de falar que eu vou fazer isso, mas vocês me perguntaram Mas antes eu aqui ouvi falar que aqui na nossa região, o Uruguai, acho que é É o que sobrou. Tem o né? Paraguai, que também é de direita, mas o Paraguai é um país pequenininho. Agora, o Uruguai, cara, a qualidade de vida é impressionante. É mesmo. Impressionante, cara. Impressionante. Eu adorei. Eu tô fazendo todo o estudo já e de deixar a possibilidade aberta que se essa falta de liberdade aqui Se acentuar. acelerar, se acentuar. Hoje eu tenho essas duas opções. Espanha, que eu vou do dia para noite, Uhum. e tô estudando, aprofundando no caso do Uruguai. Ô Bruno, nesses últimos 6 anos, e eu até mencionei isso com você quando a gente falou antes, a gente teve uma guinada na direita brasileira. E, cara, te conheci mais ou menos um ano em rede social. Você não acha que o Brasil, a política brasileira, precisa mais de pessoas como você, pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas que querem fazer esse país dar certo? Porque de 6 anos pra cá, a gente teve um movimento muito crescente nesse sentido. E você não acha que seria interessante, até um convite nosso, assim, de ver você representando lá? Porque o Brasil precisa dessas vozes boas, e que falem o que tem que ser falado de fato. E até assim, eu deixo aqui público um pedido, cara. O Brasil precisa de pessoas como você. Precisa. Cara, Pedrão, primeiro, obrigado pelo elogio. Obrigado mesmo por esse elogio. Tem muita gente aí passando essa mensagem, cara, em muitíssimo mais qualidade. E a gente tem representação. Por exemplo, o Léo Siqueira, que foi eleito deputado agora, é meu amigo pessoal. O cara é brilhante economista. PhD, o cara é brilhante. Acompanha o conteúdo dele, é
brilhante também. Então, tem muita gente representando. Então aproveito e falo aqui também publicamente, eu não tenho pretensão e espero que nunca tenha de ser político. Uhum. Não tenho. Se eu poderia em algum momento ajudar nos bastidores, pode ser. Não sei, Assessorando de alguma forma. não estou tal, disposto a mas- abrir aham. minha vida, abrir mão da minha vida, abrir mão da vida da minha família, em prol de uma causa de viver aquilo politicamente. Graças a Deus tem gente que faz, mas não sou esse cara. No momento em que, por um ponto, cara, além da privação de liberdade da família e minha, e a liberdade é um dos valores, pilares fundamentais na minha vida, desde pequenininho eu sinto isso comigo, no momento em que uma pessoa se torna política, ela naturalmente precisa abrir mão de determinadas liberdades dela, principalmente liberdades de expressar algum tipo de opinião. E no momento em que eu tenho que limitar a forma que eu falo, ou o que eu penso, volto ao que eu falei no começo, o que você pensa com embasamento, com estudos, com dados, Uhum. sem agredir ninguém, sem ofender a ninguém, respeitando as diferenças, lá dentro eu não posso, lá dentro o cara não pode falar o que ele pensa. E aí eu perco talvez o que hoje a maior parte das pessoas que me seguem, me acompanham, falam que eu tenho, que é a minha maior qualidade, que é falar o que eu penso. Uhum. Talvez ele não mude de ideia. Assim, na Não, questão cara, dos mas, bastidores, como você disse. mas aí eu De acho que... ajudar, de repente, até montar um partido, algo assim nesse sentido. Porque, assim, há 6 anos atrás, eu trabalhei na política. Assim, né, na parte administrativa com um vereador específico. E ali, eu vi a necessidade, na parte dos políticos mesmo, de pessoas capacitadas ocuparem aqueles postos e não tinham. Pelo menos ali, nenhum dos vereadores não tinha capacidade. Eu vou dizer que o que eu trabalhava, ele era o único que tinha capacidade. Cara inteligente, igual você. Agora, o restante é aquela coisa populista. E assim, É exatamente o é ponto que nesse ele está sentido. falando. Você tem que, Então, é nesse sentido né, de jogar, você. fazer concessões ali que Então, você não faria não, eu normalmente, entendo, porque você tem que Claro. pensar no que vão pensar. Eu e entendo tal. assim, de dar essa estrutura por trás, ou talvez ajudar, eu vou te preparar para que a gente possa cada dia mais avançar, né, como pensamento e representação política mesmo. Porque, assim, o povo precisa, o povo está sendo enganado. Como eu te falei, uma das maiores virtudes do ser humano, eu acho que é poder mudar de ideia quando você percebe que as suas ideias vão evoluindo ou você estava errado e tudo mais. Hoje, 1º de fevereiro, eu tenho zero pretensão de colocar qualquer dedo na política. Zero. Eu acho que eu vou Zero. fazer até um contraponto também em cima do que o Pedro falou, que é o seguinte: você acha que talvez, então, falta exatamente esse outro lado, quer dizer, eu não colocar como a referência ou como necessidade alguém lá para me representar e olhar assim para mim individualmente como cidadão e o que eu como cidadão posso contribuir? Como é que você vê? Esse é o processo de votação, né? Agora, você colocar pessoas em que você tenha capacidade de... que ela tenha capacidade de representar aquilo que você quer e que ela prometeu, entre aspas, ali na campanha, né? Eu acho que eu consigo contribuir de uma maneira muito mais com escala do que participando da política ativamente, tá? Então, por exemplo, hoje eu dou aula numa faculdade aqui em São Paulo, na Link School of Business, que a gente tem o campus aqui, tem um lodge no Vale do Silício, em Berlim, teremos em breve em Israel. É uma faculdade de empreendedorismo, né? Conceito bem vida real, é bem diferente. Hoje já tem 7 alunos por vaga, uma faculdade que está no 6º semestre. Ainda é uma faculdade de uma como é que chama? De uma mensalidade bastante alta, então ela está restrita ainda. Sim. Mas porque os professores são todos empreendedores, não são professores de carreira, que não tem problema nenhum. É que a ideia lá é passar uma ideia de empreendedorismo mesmo. Então a ideia é a gente poder escalar isso para baixo. Mas por que eu estou falando isso? Porque cada semestre eu dou aula para mais ou menos 110 pessoas nessa faculdade, que são pessoas do 1º semestre, de 18 anos. No segundo semestre do ano eu dou mais para 110 mais ou menos. Então só na Link dá mais ou menos 200 e poucos alunos
por semestre, por ano. Fora a eletiva que eu dou, que é de escola austríaca, que tem mais 40 pessoas. Fora a pós-graduação que eu dou no Instituto Mises Brasil e o que eu dou na pós-graduação da Espanha. Então, o que eu quero dizer? No fundo, e aí no que atinge de rede social, eu acho que eu consigo ter uma escala muito maior e tentar passar uma mensagem muito maior dessa forma do que se eu entrar no emaranhado da política, entendeu? Sim. E, de novo, não quero perder minha liberdade em prol disso, nem muito menos expor minha família, sabe? Eu ter que perder o crescimento da minha filha por uma coisa dessa. Hoje não. De Bruno, forma nenhuma. assim, eu vi uma frase ontem de um senhor, ele falou assim, olha, Pedro, o Brasil não é uma Faria Lima. E eu fiquei pensando bastante nisso. Explica assim pro pessoal que tá assistindo a gente, você falou da escola austríaca, o que é o Estado, o que compete de fato ao Estado e o que a escola austríaca fala do Estado em relação ao indivíduo. Importante, só respondendo, eu não te respondi, né? Você falou sobre o processo de votação, não foi? Você tinha me perguntado? Na verdade, mais disso mesmo, da gente como cidadão fazer o que a gente tem que fazer, em vez de necessariamente esperar que alguém né, faça. E também, e aí entra o que você falou, quer dizer, se eu não posso, se eu não quero, eu saber colocar né, quem represente os meus ideais, os meus valores na política, quem está disposto a passar por isso lá, né? Cara, primeiro ponto, assim, na minha opinião, tá? A forma como a política é desenhada hoje, a gente jamais vai ter isso. É um eterno engano que eu gosto. Na boa, você acha que você vota em alguém, se alguém vai lá pra Brasília e pensa em você e representa você? Para, né? Na boa. Teve um senador aí que falou pros milhões de eleitores deles que não importava. Isso umas 2 semanas atrás. Cara, tem um ou outro. Sim, você garimpa ali, né? Tem um ou outro. Sim, um que eu sou eleitor, que eu me tornei amigo, porque a maioria do que eu me tornei eleitor, eu me tornei amigo pra ir conhecer, pra cobrar o cara. Você conheceu o cara Por exemplo, o pessoalmente. Luiz Felipe de Orleans Bragança, que virou meu amigo hoje, é um cara que abre as portas da casa dele pra receber pessoas, pra ver os eleitores dele, pra saber se tá sendo cumprido o plano dele. Sabe? O Léo Siqueira, por exemplo, é outro agora que começou o mandato dele hoje. Enfim, são pessoas... o Marcel Van Hatten, por exemplo. São pessoas que, na minha opinião, ela tem ela tenta representar dessa forma. Só que o sistema político brasileiro não permite. O cara vai lá e fica isolado lá em Brasília. A gente precisa fazer a tal da descentralização. Precisa fazer. Você precisa votar no cara da tua rua. Quando você vota no cara da tua rua, você municipaliza o negócio. Você vota no cara da tua rua e você vai lá e enfia o dedo na cara dele e fala assim, amigão, você não arrumou esse buraco faz um ano. Agora, sério que as pessoas ainda acreditam que o cara que fica sentado lá no interior do edifício de Brasília vai olhar o buraco da tua rua? Ou não, pode jogar mais pra cá. O prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, você tá numa cidadezinha de 10 mil habitantes, é uma coisa. Pega uma cidade de 10, 12 milhões de pessoas, o cara vai olhar. Isso é uma enganação. É uma enganação que a gente vive. Aí, nossa, mas viva a democracia. Meu, cara... E aí é uma a gente pode falar aqui, né? Pode, o cara claro, tá cagando pra sua opinião. O próprio sistema, ele é feito pra se retroalimentar. Então, e gera uma eterna frustração, né? Um ciclo de frustração constante, né? Porque você continua fazendo apostas e quebrando a cara. Você vota com todo o respeito, você vota em tiririca, você vota em homem, mulher, melancia, você vota em homem, mulher, caneca, sei lá o nome desses caras. Mas assim, com todo o respeito à profissão deles, mas não são políticos. Só que a gente zomba de, vamos colocar um cara porque ele é comediante lá. Esse cara vai aprovar ou não determinados projetos que vai afetar a tua vida, que pode impactar na inflação, que pode impactar na vida diretamente no poder de compra da população. E depois a gente sai reclamando. Então a gente precisa ter um processo educacional. É normal isso. E isso já faço um link para a tua pergunta, que é da escola austríaca, que é onde eu basicamente me encontrei, porque eu fui ensinado dentro de casa os pilares. Só que eu não sabia, a gente não sabia ainda o que era. Né? Não dava nome, não conhecia isso. Eu vim conhecer, viemos a conhecer mais tarde. Bom, os principais pontos da escola austríaca é basicamente o seguinte: vida, propriedade privada e liberdade. São coisas, assim, inalienáveis. Tá? Você não pode desrespeitar nenhum desses 3 pilares. Vida, liberdade e propriedade privada. Não existe economia sem propriedade privada. E a propriedade privada é tudo. É o teu corpo, é a tua vontade, é o teu dinheiro, é a tua produção, é a tua casa. Não é só o seu pedaço de terra, é geral. No momento em que você
não afeta a vida do outro, você tem que ter total liberdade sobre você. E aí, a gente entra num outro ponto, que é esse que eu falei da descentralização. A escola austríaca, alguns autores da escola austríaca, por exemplo, Rothbard, que é um autor que ele escreveu aí nos anos 50, livros, ele era o considerado anarcocapitalismo mesmo. Então ele prega a não existência do Estado de forma nenhuma. Sim, Estado não existe. Raiz mesmo. Já vou te explicar Até sem, como na até teoria sem Força dele. Armada, ele fala. Até sem Força Armada. E já vou te explicar como que isso seria possível na cabeça dele. Uhum. Outros ícones da escola austríaca que vieram antes, por exemplo, como Mises, Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, eles aceitam a existência do Estado de uma forma extremamente mínima, justamente apenas para segurança. Apenas isso, tá? Segurança de um país, o exército, tá? Tá. Não necessariamente segurança igual a gente conhece de tudo hoje. E aí, esses são pontos importantes. Por quê? Porque a gente acredita que se você divide o país em várias micro-regiões, cada micro-região seria votada pelos moradores daquela região. Então eu consigo enfiar o dedo na cara do governante que eu elegi para minha rua, porque é ele que tem que cuidar do buraco. Uhum. Agora eu vou fazer uma reflexão. Muita gente fala isso pode ser utópico. O mundo de hoje, realmente, no Brasil de hoje de 210 milhões de habitantes, é utópico. Mas pega num país, por exemplo, pequeno, como o Uruguai, com 3 milhões de habitantes, como a Suíça, que é do tamanho do estado de São Paulo e é dividido em 11 cantões. Ou seja, imagina o estado de São Paulo dividido em 11. Você tem uma descentralização muito maior. Por que não dividir o Brasil em vários mini-regiões que tenham a sua própria autonomia de votação? Tudo bem que você pode ter um poder central, mas que o poder de decisão esteja muito mais na mão do povo mesmo. Entendi. Então pense o seguinte, vou fazer um paralelo. Muita gente que nunca escutou a teoria fala, porra, mas isso é impossível, né? Não, como assim? Você vai viver sem a presença do Estado em muitos fatores da minha vida? Para e pensa. Eu moro num condomínio de casa, tá? Aqui em São Paulo. Tem 9 casas. A segurança é privada. O síndico a gente escolheu entre nós. As leis lá dentro são nossas. Uhum. Então, durante a pandemia, se usava máscara ou não usava máscara, era uma opção nossa. O Estado não ia lá e enfiava o dedo. Dando um primeiro exemplo para dizer que as regras são determinadas lá dentro. Até que horas a academia do local fica aberta? São 9 casas, a gente que define. Vocês sentavam e definiam tudo ali. Acabou. Né? É mais fácil, não é? Sim, a gente não vê sujeira na rua lá, dentro do condomínio. Uhum. Por quê? Porque tem uns 9 ali, o outro você sabe de quem foi, aponta o dedo. Vocês mesmos se acertam. Ninguém sai pelado de casa, porque tem uma regra moral mínima que o ser humano já respeita esse tipo de coisa. Eu não preciso do Estado metendo o dedo lá falando pra mim. Quem faz a segurança de lá? A gente paga, é privado. Uhum. Quem paga a limpeza? A gente, é privado. Quem faz o sistema de câmeras? A gente, é privado. Quem escolhe o governante do condomínio, que é o síndico? A gente, é privado. É tudo privado. Expande, vai expandindo aos poucos. O Estado só me atrapalha. Ele não me dá nada. E aí você pode entrar em outras questões como saúde, como educação. Esses né? são pontos mais... Então, eu ia perguntar sobre não, isso. Não, porque eu tô querendo dizer assim, nesse sentido de tornar as trocas realmente eficazes, né? Quando é o setor privado que lida com isso. Quer dizer, eu faço uma oferta e você avalia se aquilo te interessa de fato ou não. E aí você vai me pagar ou não. Quer dizer, quando eu começo a botar o Estado como garantidor de tudo, né, eu tiro a oportunidade das pessoas fazerem isso voluntariamente, não é isso? Você falou uma palavra super importante dentro da Escola Austríaca de Economia. Trocas voluntárias. Voluntárias. Entre eu e você. Uhum. Se eu chego para você e falo, você quer esse copo? Eu te vendo por 10 e você fala, beleza, aceito por 10, é uma troca voluntária. Se eu aceitei isso, você está aceitando isso, quem é o Estado para falar se pode ou não pode? Uhum. Se a gente não está fazendo mal para um terceiro. Sim, sim. Por que eu preciso dele?
ele vai inserir burocracia, ele vai inserir imposto, ele vai inserir um cara para vir no teu cangote para ver se o copo tem uma chancela, tem uma chancela com uma iluminação a 45 graus, senão não pode ser vendido. Então, Bruno, Exato. eu queria... E aí, não, só para eu terminar esse ponto aqui. E aí, um grande ponto importante é saúde e educação. Saúde e educação, se nós olharmos há 2 séculos atrás, ou antes disso, essa história de que saúde e educação o Estado tem que dar, é algo novo. É algo que há 2, 3 gerações existe. Né? Aqui no Brasil começou com Getúlio Vargas, com CLT, com aquela coisa toda e tudo mais, e veio progredindo ao longo do tempo, depois o governo militar, de que saúde e educação tem que ser obrigatório. Se há 100, 200 anos não existia, quem diz que há 100, 200 anos vai existir essa obrigatoriedade? E mais, deixo aqui também uma reflexão de leitura para entender o que aconteceu com a educação na Nova Zelândia nos anos 80 com o governo de esquerda, em que ela fez uma parceria com o privado, através de meritocracia, e conseguiu melhorar a educação da Nova Zelândia, que hoje é um dos principais países de bem educação, com IDH também, Índice de Desenvolvimento Humano, mais desenvolvido dos países no mundo. E aí, mais um último ponto disso. Voluntário, como você falou. Por que é que eu sou obrigado a bancar por algo que eu não vou usar? Por exemplo, eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Você não, porque você não mora aqui em São Paulo, ou se você mora e não quer ser sócio do clube... Por que você tem que pagar pela mensalidade do clube? Certo? Certo, Claro. Por que eu, Bruno, não assino um termo e falo assim, olha, eu não quero bancar a saúde e educação pública? Um exemplo, tá? Uhum. Sim. Por quê? Aí eu assino um termo. Se eu caio de moto, não me levem para o hospital público. Eu aceito esse risco. Uhum. A responsabilidade é minha. Eu, como um homem de 40 anos de idade, pai de família, responsável pelos meus atos, tenho o direito, ou deveria, na minha opinião, ter o direito, de falar, eu aceito que se não der para eu chegar no hospital no qual eu falo que pode chegar, eu estou disposto, eu morro na rua. Pode ser? Só me dá o direito de fazer isso. Sim. Só me dá o direito. Se porventura eu não puder pagar mais uma escola privada para minha filha, não tem vaga para ela na pública. Eu aceito, tá bom? Posso assinar? Ele vai falar, não. Mas por que não? É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar, você vai contribuir com o meu clube. Mas eu não vou no clube, eu nem moro nessa cidade. Problema seu. Mas você tem que contribuir, porque o clube tem que continuar limpo. Eu queria fazer... feito com Então, impostos, só né? pra finalizar, se você derruba os impostos, se você tira a obrigatoriedade estatal, naturalmente os impostos caem. Porque eles precisam arrecadar dinheiro para bancar todas essas benesses públicas. Exatamente. Sim. Se o imposto cai, sobra mais dinheiro na mão da população. Se sobra mais dinheiro na mão da população, ela pode ter o livre-arbítrio de escolher o que ela quer fazer, aonde o filho dela quer estudar. Porque hoje, quando você compra a água que você está me servindo aqui, ela custa, sei lá, R$5, porque 50% já está de imposto. Se ela não custasse assim, pô, tô inventando 50%, mas vai estar mais ou menos isso. Quase. Se você tira os 50%, sobrou R$2,50 no bolso dele. Coloca tudo que ele consome ao longo do dia. A gasolina, o carro, o asfalto que ele anda, tudo, a roupa que ele comprou. Vai sobrar muito mais dinheiro no bolso dele. Muito mais. E quando alguém que tenha condição, uma empresa privada que tenha condição de gerar uma concorrência com outras escolas privadas, ele naturalmente vai prestar um serviço melhor de educação do que o Estado presta. Porque a gente parece um robozinho aqui. O Estado entrega educação ruim e reclama. Ah, mas a rua é esburacada e reclama. É isso que acontece. Aí, na boa, me desculpa, quem nasceu para se frustrar é você. Você cobra por alguma coisa que você sabe que vai continuar sendo ruim. E a gente continuou por 70 anos esperando a mesma solução? Eu concordo 100% com o que você está dizendo, Bruno. Eu só queria ver o outro lado na questão que você falou aí. Parece utópico, assim, como que a gente escala isso? Porque às vezes a pessoa que está assistindo aqui, a gente fala, mas o Bruno tem condição de pagar, né, o condomínio. Ok, agora e eu? Então, assim, de como nós escalamos essa ideia de fazer trocas voluntárias para que a gente possa, como sociedade, coexistir na saúde, na educação, na segurança. E mais uma pergunta quanto a isso. E aí, nós como nação, você não acha que a gente ficaria enfraquecido nesse sentido? Por exemplo, então eu não teria nem... O Estado não existiria e aí não existiria poder militar. Então, se outro país quisesse invadir aqui, é só para tirar essa dúvida. Perfeito, ótimo ponto. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu não falo que isso tem que ser imposto hoje, tá?
Isso é uma mudança que vai acontecer em 200, 300 anos. Uhum. Porque muda a mentalidade das pessoas. Hoje não dá. Criou-se uma camada importante da população, até no mundo, que depende do Estado. Então não dá para tirar do dia para noite. Tudo que eu prego, gente, a gente volta no primeiro ponto, que é a educação. Sim. A educação, ela passa por gerações. Não é hoje. Mas a gente precisa trabalho de começar a formiguinha, caminhar no né? caminho de diminuir a importância do Estado. E Uhum. não aumentar, que é onde a gente está indo. Então, Aumentar não é para a hoje. importância do indivíduo. É o que você está Aumentar falando da a importância do responsabilidade. A indivíduo. O que a responsabilidade gente é está minha. fazendo hoje é aumentar o tamanho do Estado. Exato. Então, na minha opinião, a gente está indo no caminho inverso. Não falo que a gente tem que pregar isso hoje. Do dia para noite. Não se faz isso. Não Você é, vai- senão não você é vai assim. fazer como vai revolucionar, né? Exato, não é Não isso. é- pelo não amor é de uma Deus. revolução. Eu quis dizer né? isso. Eu quis Não, dizer assim, sei, como a sei. gente escala Eu isso. sei. Não, Não, sua então, pergunta foi sua ótima. pergunta foi É. muito boa. Então, vamos lá. Não é para hoje. É para daqui, sei lá, 100, 200 anos. Onde você vem 2, 3 gerações adiante mudando a mentalidade. Uhum. Igual a nossa geração. A geração dos anos 50 é completamente diferente da Sim. nossa. Uhum. Porque o mundo é outro, as necessidades são outras. O que parecia absurdo naquela época não é hoje. Sim. E o que de repente parece absurdo hoje não necessariamente será daqui 20, 30, 100 anos. Né? Com certeza. Então a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e pensar em soluções igual a iniciativa privada, pensar em soluções alternativas ao básico, ao comum, ao senso comum. É assim que se agrega valor às outras pessoas. Se o cara fala, a educação tem que ser resolvida de forma A e durante 100 anos só piora, a forma A está errada, vamos resolver de outra maneira. Né? Então, esse é o primeiro ponto, não é para hoje. O segundo ponto, você falou, pô, mas o Bruno teve a oportunidade de pagar. Essa é olhar o ponto fácil. O que o Bruno faz para ter condições de pagar? O Bruno, porque você me deu como exemplo. Sim. O que todo mundo que tem uma condição Uhum. maior, menor ou pior faz melhor do que o outro. Quem vê as pingas que o cara toma diariamente para entender quem é aquele cara que voou de helicóptero? Vamos falar a partir de um cara honesto, super Sim. empreendedor e não sei o quê. Claro. Aquele fulano lá que pega o helicóptero dele para ir à praia, quem tá disposto a ter a vida que esse cara teve? A pagar o preço que A ele trabalhar pagou. 20 horas por dia, a chegar e o filho tá dormindo. Quem tá disposto a fazer isso? A gente só olha ele entrando no helicóptero, curtindo lá Uhum. com uma champanhe. Aquilo ali foi a Se o cereja cara do bolo, roubou, né? Aquilo ali foi a cara, cerejinha. Vai, Não, cana. aí, Estamos falando de caras sim, honestos, honesto. empreendedores. Partindo do Se o princípio- cara fez isso e ganhou dinheiro no mercado privado, significa que pessoas compraram o produto dele. Senão Ele ele criou não valor. ele pra- criou valor é para a isso aí. sociedade em volta E, dele. claro. Se ele fez isso e trabalhando 20 horas por dia, quem é você para falar que o cara tá errado? Então, quem sabe o que cada um tem oportunidade para pagar? A minha família, do meu pai, cara, meu pai é o único que ganhou dinheiro na vida, cara. Da família dele. As irmãs dele são extremamente pobres numa cidade do interior. E, cara, a gente é muito próximo, eu adoro eles. Mas não quiseram continuar naquela vida. E tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Agora, o Bruno teve a oportunidade. Por quê? Como é que foi? O que que meu pai fez para me provar essa aí? Eu que já cresci numa casa, digamos, em berço de ouro, o que que meu pai me educou para eu aprender a dar valor e falar, você vai ter que ir atrás do teu. Você sabe que um prato de comida não vai faltar, mas você vai ter que ir atrás do teu. Quem olha que eu há 3 anos gravo um vídeo às 6 e pouco da manhã todo dia, fala, pô, mas todo dia? E ontem que você tava lá tomando uma cervejinha, não sei o quê? Eu falei, eu sei que eu tenho que gravar o vídeo, não importa. Uhum. Eu vou tomar meu negocinho? Posso tomar, mas não abro mão do meu compromisso por conta disso. Pô, mas você é maluco. Pô, mas você treina 6 vezes por semana? Treino. Mas como é que você faz isso? E como é que você dá banho na tua filha todo dia? É a responsabilidade que você falou. Responsabilidade. Então, quem tá disposto a fazer isso? A maioria olha e fala, você é maluco. Pô, você treina todo dia. Pô, você lê um livro por mês. Pô, você grava teu vídeo às 6:30 da manhã. Você não dorme? Pô, você é um maluco, cara. Quando você tá, eu tô dormindo ainda por mais 4 horas. Tá tudo bem. É sua opção de vida. E aí Só que aí depois- você não é. vai apontar o dedo pra mim lá na frente e falar assim, Exato. ah, mas você teve a opção de pagar o teu condomínio. Uhum. Essa frase é a frase mais fácil, Uhum. tá? Então, esse é o segundo ponto. Como é que a gente escala isso? Com educação. Com educação, as pessoas percebem que um cara no cangote dele não é eficiente. Cara, eu faço trabalho voluntário em favela faz 7 anos em São Paulo. Eu moro no Morumbi, tem a maior favela, a segunda maior favela de São Paulo, é Paraisópolis, tá em São Paulo, né? Tá no Morumbi. Eu faço trabalho voluntário há 7 anos lá. De educação, de leitura das crianças, de ensinando economia básica e tudo mais.
puramente voluntária. Adoro, cara. Fiz 3 anos na Cracolândia. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. De conhecer outras pessoas. Não é uma propaganda bonitinha, não, cara. a gente Não tem sabe nada de por que bonitinho, não. isso. Assim, eu gosto de fazer esse tipo Aham. de coisa, de conhecer como funciona a cabeça do ser humano, entender por que chegou naquele ponto e tal, né? Quando você conhece os caras do Paraisópolis, ou de qualquer outra comunidade carente, ali é o verdadeiro empreendedor, cara. O cara pega o isoporzinho dele e sai ali vendendo de farol em farol e inventa um jargão e faz o cara dar risada no farol e vende aquilo e vende o outro. Um sorriso ainda Esse no cara, rosto, quando né? ele ganha dinheiro, ele não quer o Estado no cangote dele. Com certeza. Só que enquanto ele tá lá fudido e aparece um populista falando, eu te dou tudo aqui de graça. É claro que ele vai aceitar. Ele tá fudido lá. O cara que tá rasgando a camisa e com vontade, ele vai falar, não, obrigado, eu não quero. Eu tenho responsabilidade e eu faço. Isso morando dentro da favela, morando de frente pra praia, não importa. Então, por que isso? Educação, cara. E a educação, O cara né, tem que é uma entender. coisa que não é só educação no sentido acadêmico, né? Mas de Não, valores, é, né? claro, de claro. O formação cara de tem que caráter. entender né, que o de- Estado, quando ele... Aí é entender um pouco de economia. O Estado, quando ele te dá R$5, ele já tomou 10 do teu bolso de trás e você nem percebeu. Como? Inflação e aumento de impostos são, por exemplo, 2 maneiras que as pessoas pouco percebem. Aumento de imposto percebe, mas inflação, por exemplo, o governo se beneficia de uma inflação minimamente controlada e ele arrecada muito mais e tira o poder de compra da população. Ele não precisa passar no Congresso para votar aumento de inflação, ele não precisa fazer... Basta ele fazer medidas, 3, 4 medidas populistas, a inflação vai crescer em algum momento. Ele arrecada mais. Tirou o dinheiro do bolso da população. Aí o que ele chega e fala? Pô, inflação, inventa alguma coisa lá e tal. Te dou aqui R$100. Ele já te tomou 200 via inflação. Uhum. E você tá aplaudindo o cara, obrigado. Ele quebrou tua perna, apareceu com uma muleta e você agradece ele. Pô, cara, Educação. agora, fazer uma pergunta aqui meio Desculpa se o provocativa. discurso é duro, tá, Não, gente? não, Mas não, aqui, volta no primeiro ponto que eu falei. Eu tô tentando Não é nem dar concordar. Não é nem... Não, mas eu concordo com o que você tá dizendo. E aí, eu só queria, para finalizar a minha pergunta, a questão da segurança. A questão de nação. Boa. Tá, e aí? Cara, esse eu tendo a concordar contigo, tá? É por isso que eu acho que esse Você pode não- ser um você ponto não é de utopia. anarcocapitalista. Não, eu não sou. Aham. Assim, eu adoraria. Filosoficamente eu Sim. sou, tá? Tá. Filosoficamente Sim, eu sim. sou. Uhum. Filosoficamente, pra mim, Princípio, seria o melhor né, do... O Estado, né? Zero. Some Inexistente. daqui, né, cara? E você Desaparece. teria, como por exemplo o Rothbard, que é um anarcocapitalista, ou o Huerta de Soto, que foi meu professor na Espanha, que é talvez o maior libertário, ele e o Miguel Ancho Bastos, que é da cidade da minha mãe na Espanha, que são os 2 maiores, talvez líderes da escola austríaca hoje vivos na Espanha, os 2 são anarcocapitalistas. E o Huerta de Soto, ele é empresário, tá? Então ele não é que ele é dono de uma das maiores seguradoras que tem. Então ele é anarcocapitalista. Qual é a defesa dos anarcocapitalistas em relação à segurança? O exército é privado. Igual na minha casa. Minha segurança não é privada? Que eu expliquei agora há pouco. É no teu carrinho lá dentro, do cara armado andando? Então, mas esse exército aqui, entre aspas, tá? Ele se rebela. Como que Vou ficaria chegar isso? nesse ponto. Na ideia dele, tá? Sim, Na ideia dos anarcos capitalistas. Ok. Você escala isso do meu condomínio pra minha rua, pro meu bairro, pra zona da cidade, zona sul, sei lá, pra cidade como um todo. Uhum. Aqui você tem um exércitozinho privado, aqui você tem um exércitozinho privado, aqui você tem um exércitozinho privado, aqui você tem outro. Ele funcionaria na cabeça deles se o mundo todo um dia andasse nessa direção. Porque se a partir do momento em que um país, sei lá, o Brasil vira anarco e tem vários exércitos privados e um exército chinês ou americano é diferente, resolve. ele vai ganhar. Uhum. Vai ganhar. Então, na minha concepção, no curto prazo, no médio prazo de tempo, isso é utópico, Uhum. tá? Por isso que eu pressuponho que a segurança Seria o único Via exé- ponto que o Estado tomaria conta, como nação. e a segurança nós estamos Né, falando hoje, em território-nação. Nação. Uhum. Né? Exército proteger de uma guerra, proteger de alguma coisa assim. Na cabeça deles, nem isso. Mas também, eles não acham que tem que ser implantado em D0. Isso é uma Uhum, condição claro. filosófica Sim. que acha que tem que caminhar para daqui Eu acho que o princípio, bastante né, cara? tempo. Porque é só a gente pensar, a gente está aqui como referência ao Brasil. Imagina que o nosso estado fosse, vou chutar um número qualquer aqui, tá?
50% menos burocrático. Não já seria uma grande coisa? O Brasil está Então, no fim, você no fim entendeu? do Então, ranking de liberdade econômica, é. de facilidade É. de fazer negócio no mundo, né? Agora é o seguinte, ô Bruno, falando aí, então, pegando esse gancho aí e fazendo uma provocação, porque, cara, quando eu olhava lá, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu já tenho mais de 40, eu não, eu imaginava que essa coisa do Estado, da economia, ele ficaria ali uma briga do Estado com o mercado, né, com as empresas, com o setor privado, essa luta de, né, vamos ver quem que detém mais poder, não sei o que e tal. Mas eu achava lá atrás que isso permaneceria assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que a gente vê hoje é um movimento do setor privado se aliando ao Estado para fazer justamente o jogo do Estado, quer dizer, para aumentar o controle. E aí eu estou falando de Fórum Econômico Mundial, né, e várias dessas iniciativas que a gente vê. Eu falei, pô, o que aconteceu para ter um movimento tão forte de fundos de investimento, abraçando essa questão até mais político e ideológica para conduzir os negócios? E você não acha isso perigoso, cara? Super. Como filosoficamente eu te falei, anarcocapitalista, mas como extremamente crente da escola austríaca, que eu vou falar duas palavras que eu esqueci de falar quando você me perguntou, que é o individualismo metodológico e o subjetivismo metodológico. O que significa essas palavras bonitas? O que vale para a escola austríaca é o indivíduo. Se você pega todas as outras escolas no geral, te falando isso porque eu esqueci, eu vou fazer o ponto com a tua pergunta dessas autarquias públicas, né? Uhum. Quando você pega o indivíduo, as outras escolas de economia, marxismo, keynesianismo, liberal clássico, aquela coisa, você sempre parte de uma ideia em que você consegue minimamente prever o futuro. Né? O PIB vai crescer tanto, o dólar vai estar tanto, vamos fazer projeções para não sei o que e tudo mais. Até que vem uma pandemia no meio. A escola austríaca é a única que leva em consideração o que o indivíduo quer e leva o principal pilar dentro do indivíduo é que as vontades e as necessidades dos indivíduos mudam a cada minuto. Um copo de água vale hoje menos do que se você estiver perdido no meio do deserto. O valor da água, ele é maior para você hoje. O valor, de repente, se você não gosta dessa minha camiseta azul, ela para você pode valer 0 e para mim pode valer muito. Então, as outras economias levam em consideração que a camiseta gastou tanto para produzir, tem a margem de lucro, tem que vender por tal. Só que o subjetivismo, a vontade individual de cada um e a importância que cada um dá àqueles produtos ou serviços, ninguém sabe. Uhum. É subjetivo. E a única que leva em consideração isso é a escola austríaca. E isso muda um empresário. Para que você há 10 anos ia criar um podcast se não tinha demanda nenhuma? Hoje tem. Né? Então, essa importância da escola austríaca de levar o indivíduo no foco da economia, no centro da importância da economia, ela é única dessa escola. E quando você fala sobre OMS, ONU, Banco Mundial, FMI, dessas autarquias que são coletivistas, vendendo ideias de que elas conseguem representar a vontade de uma maioria, vai totalmente contra o individualismo metodológico. Quem é o Banco Mundial para falar que ele sabe determinar o que é bom para o Brasil? Ou o que é bom para o Brasil se no Maranhão é uma coisa e em São Paulo é outra? Uhum. E esses caras já avançaram. Na verdade, eles estão pautando o que é bom para o mundo. O mundo. Então, quem é a ONU para falar que em 2030 a gente não vai ser dono de nada e vai ser feliz? Quem é você para falar que eu vou ser feliz ou não? Quem é você para dizer o que eu quero? Uhum. Sim, eu não te dei uma procuração para você assinar no meu nome. Eu não te dei. Quem é você? Por que você fala que eu tenho que ter um carro ou uma moto? Eu não tenho carro há 10 anos, eu tenho o carro da minha mulher, eu não tenho carro há exatamente 10 anos. Por que você acha que esse movimento eu sou apaixonado por moto. Bruno? Quem é você para falar que eu vou andar de carro e vou ser feliz? Exato. Então,
E aí, como é que faz? Porque a gente está exatamente nesse momento, quer dizer, muito do setor privado sendo partidário dessas autarquias que são megalomaníacas, para dizer o mínimo, e que estão pautando exatamente as necessidades de indivíduos e de empresas ao redor do mundo, criando um superestado, digamos Sim, A assim. BlackRock tem E é mais de 10 muito. trilhões, se eu não 10 tô enganado. trilhões, 10 exato. trilhões E eu falo isso com muita tranquilidade, porque tem gente que vai achar que você está falando de teoria da conspiração. Não, Não é. tá aí. Se você assistir as Altos palestras globalistas. do Sim. Fórum Econômico Mundial, os Tá caras, aí. eles falam com todas as Abertamente, letras. falam Eles com estão falando lá. abertamente. Né? Não inventei da minha Quando cabeça. você fala do setor privado, eu ando muito contra a generalização das coisas, tá? O que é o setor privado? É o Setúbal? É o Moreira Salles? A BlackRock. É a BlackRock? Esses fazem parte do setor privado. Eu sou do setor privado. Você, ele, ela, a equipe toda aqui. Você perguntou para todo mundo se é contra? É bem provável que grande parte do setor privado seja contra. Seja contra. Só que o que acontece? Esses que viraram bilionários, graças ao livre mercado, hoje fazem parte de uma cúpula que, se eles controlam a vontade dos consumidores, eles controlam as receitas deles. Eles fazem o que quiser, né, na verdade. Receita e liberdade. Então tudo, são né? pessoas do setor privado que, em valores proporcionais ao total da existência do setor privado, representam em valores um percentual muito pequeno de pessoas, Sim. que detêm um poder muito grande e que adoram ou que querem controlar muitas pessoas para controlar as suas vontades, controlar os seus anseios e te doutrinar no sentido de você comprar os produtos e os serviços deles. E aí se aliam com a política, por exemplo, para favorecer essa né? Claro. E se alinham com os principais setores da economia. Então tem o Uhum. setor da alimentação, tem o setor da bebida, tem o setor do cigarro, tem o setor Energia. bancário, tem o setor do crédito, tem o setor da energia. Controlou a gente. Você acha que é inevitável, Bruno? Porque chega uma hora, você, eu abro uma startup e de repente eu preciso de um investimento, eu vou acabar chegando num fundo desse. E aí? Você acha que é inevitável? O que você acha disso? Não sei, cara. Não sei. Eu esqueci o nome. Tem um fundo americano que está sendo construído justamente indo contra essas pautas. Sempre tem. Né? Enquanto você tem liberdade de atuação, você sempre vai ter alguém fazendo contra o que a massa faz, Uhum. né? Então, eu acho que é um momento, respondendo para você, eu não sei, cara. Eu acho que, de novo, tudo volta na educação. Quanto mais educação você tem, menos controle você aceita. Porque você é mais seguro de si. Sim. Perfeito. E aí quando você é seguro de si, você não aceita que outra pessoa te controle, né? O que mande, o que você comer, o que você vai fazer, como você quer educar tua filha, como você não quer, o que você quer falar em casa, você vai ter religião ou não vai, você vai comer ou não vai, é uma pauta sua, né? Então, eu acho que com a educação a gente consegue fazer isso, mas é por isso que eu tô cada vez mais engajado em educação, porque a educação oferecida pelo Estado, ela é uma doutrina pura. Você lê a história como eles querem, eles reescrevem a história como eles querem, você entende o que eles querem, os professores falam como eles querem. E eu não estou falando que você tem que pensar contra ou a favor. Eu acho que a gente tem que ter todas as vertentes de ideias, gerar debate e cada um, através de dados e fundamentos, Assimilar o que achar vai melhor. assimilar o que achar melhor para Tomar ele. a sua decisão e tá tudo certo, né? E acabou. Porra, eu tenho meu posicionamento econômico. Vamos ter um debate sobre todas as escolas de economia. E se chegar no final do debate, dali 6 meses, 1 ano, 2 anos de estudo, você falar pra mim assim, cara, eu penso radicalmente contra você, eu vou falar, demais, muito legal. Vamos sentar numa mesa e me dá pontos, eu vou te dar pontos. Fundamenta e E acabou. vamos chegar no acabou. denominador E comum de ali, repente né? a gente uma vida inteira vai pensar contra, porque você tem valores que vieram seus de dentro da tua casa, diferentes do meu, Sim. e tá tudo bem. O que não dá é pra gente ter ausência de debate, onde você aprende uma vertente econômica, ou social, ou política, ou o que quer que seja, e aquilo possa ser uma verdade absoluta. Se eu não conheço o que é copo, eu não conheço copo, eu não sei o que é copo. Então, se eu só conheço uma escola econômica, como é que vai chegar alguém falando assim, cara, isso dá pra ser privado? Você vai falar, como assim? Faz 50 anos que me ensinam que não existe outra opção? Quem é você que é um louco?
revolucionário, não vou usar essa palavra, mas desobediente civil, porque é você que prega desobediência civil Vai ser e cancelado. quer falar que o negócio não é, tem que ser privado? Pô, desde o meu avô ele me ensina que tem que ser estatal. Tá bom, tudo bem. Funciona? Não, é meio ruim, né? Vamos tentar um outro caminho. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar um outro caminho. Se der errado, a gente volta porque já deu errado. Pode ser? Aí você fica confortável nessa? E aí, galera? Estão ouvindo? É isso, cara. Se propõe, se permita o debate, se permita ouvir ideias diferentes, se permita de cabeça verdadeiramente aberta. E antes de falar não, senta a porra da bunda na cadeira, estuda. Esse é o processo de educação. E ele é individual, não tem jeito, cara. É isso Individualismo mesmo, metodológico. né? Claro que é individual. Não tem jeito. Óbvio. E assim, puxando um gancho, Bruno, né? Assim, porque muita gente fala uma coisa, faz outra ou vive outra, né? E você recentemente foi pra Cuba. Tem muita gente no Brasil, porque a medicina cubana é a melhor do mundo. Não sei o que de Cuba é a melhor do mundo. Conta pra gente, cara, como é que foi essa experiência? De onde você tirou essa ideia? Como é que foi isso? Foi a segunda vez que eu fui, né? A primeira vez eu tinha ido, eu ainda não estava engajado nessa pauta toda, então eu fui mais como curtição, fui eu, meu avô e meu irmão pra na turistar época, mesmo, turistar assim. total. E aquilo já ficou marcado, assim, para mim, aquela deficiência social, moral, econômica, né? De tudo à nossa volta. E aí eu, cara, agora que me tornei um apaixonado mais a fundo por economia, trabalho com isso há muitos anos e tal, fomos. E o caos tá muito pior, né, cara? É muito triste. A gente fez o podcast completo lá no Conversa Paralela do Brasil Paralelo. Uhum. Sim. E a gente tá produzindo um documentário sobre isso também, em breve. Eu vou falo nas redes sociais quando tiver pronto. Legal. Show de bola. E assim, é uma tristeza, cara. É uma tristeza. É escassez de tudo, assim. Tudo. Escassez do mais básico da comida. Não tem azeite. Não tinha, por exemplo, a gente ficou 5 dias em Varadeiro, que é uma praia 2 horas de Havana, que é a capital, né? E lá é a zona turistona. E depois a gente ficou 6 dias em Havana mesmo, num Airbnb de lá, no meio do centrão e tal. E no hotel, lá na zona turística, porra, é onde você tem investimentos estrangeiros ali, sendo que o Estado tem participação de metade. Então, redes hoteleiras espanholas, o Meliá, por exemplo, tudo tem o Estado sempre como participante ativo da coisa. Porra, um hotel 5 estrelas, né? Faltava tudo de comida. A garçonete pedia, cara. A garçonete pedia, a gente relatou isso em vídeo e tudo mais. A gente tem todas as imagens, todos os vídeos, depoimentos. A garçonete pedindo pra gente o pedaço do frango que tava sobrando, porque ela falou que queria levar pra casa. Cara, é a coisa mais triste do mundo. E o pior é você ver pessoas como tem uma ideologia, por isso que eu falei, se permita ouvir a pessoa sem conhecer, chega pra mim e fala, mentira, não sei o que. Cara, você tá em vídeo, a pessoa pedindo comida. Que assim, não tem. É o país mais igual do mundo, todo mundo é miserável. É verdade, é verdade. Cara, eu, por exemplo, esqueci o cortador de unha no Brasil. Eu vim cortar minha unha 12 dias depois. Caramba, não tem nada. Não tem. Eu fui em várias farmácias, não tem. Isso que eu te perguntar, você chega num mercado lá, numa farmácia, como é que as gôndolas são tudo meio vazias? A gente mostrou, no podcast do Brasil Paralelo, eles vão passando as imagens ainda, e no documentário vai estar muito mais profundo. As imagens, as gôndolas tudo vazias. Pô, o Brasil viveu isso nos anos 80, a Argentina tá vivendo isso agora. Lá, tudo vazio. E tudo. Quando chega, faz uma fila gigantesca, sendo que cada um tem limitado uma quantidade X para comprar, quando tem. E o que gira a economia é o que gira a economia de dólar na Argentina, o que girava o Brasil aqui. Mercado negro. A um preço de 5, 6 vezes maior. Nem todo mundo tem essa grana, porque quem trabalha com o turismo tem um privilégio, porque, cara, você vai lá, a gente tá lá, você dá $5 de gorjeta pro cara. Porra, $5 de gorjeta é o salário mensal dele. Entendeu? Ele ganha, 15 é o salário médio mensal lá, $15 por mês. Seja médico ou seja qualquer coisa. Então, se você der 5, você tá dando 1/3 do salário para ele de gorjeta. Então, esse cara tem um privilégio, que o mercado negro só aceita dólar. Então, esse cara tem. Se você conhece o cara da farmácia, ele te avisa quando que vai chegar um remédio e você compra no mercado negro. Os caras que estão na fila já ficaram sem. Então, é uma tristeza, iluminação. Cara, é outro mundo, né? Parece que você tá num planeta num filme, né? É uma viagem de volta aos anos 60, apesar de eu não ter vivido, entendeu? Então, assim, e por incrível que pareça, o povo é muito simpático. Muito. E outra curiosidade é que o perigo é zero. Você pode andar com $1 na mão, com o celular na mão, o perigo é zero. E o que eles falam? Que assim, paradoxo você chega esse, com outra realidade. Porque não é um paradoxo? Outro mundo. Ultra repressão estatal.
cara vai preso. Se roubou um celular, o cara fica 20 anos em cana. Putz, Esse que talvez é o único loucura, ponto que funciona, que é melhor do que aqui. Porque aqui você rouba e chega pra comandar um país. É. Exatamente. Fácil. Chancelado. Mas, cara, é uma tristeza, assim. É uma tristeza, cara. Uma tristeza. Porra, a garçonete pedindo comida, assim, é um Sistema cara, de saúde, forte, como que é? O cara ficou doente, e aí? Não tem cortador de unha. Como é que você Então, acha que vai ter um eu sistema digo- de saúde não, minimamente? Então eu digo assim, porque a galera, tem muita gente aqui, pô, Não, é o sei, melhor eu do tô- mundo. Cara, Né? é por isso que eu tô falando. Se propõe a abrir a cabeça e conhecer e não ouvir a minha voz porque ela é bonita ou porque ela é feia. Pega um avião e vá. Ah, não consigo. Tá bom, não consegue. Sente com 50 cubanos, entenda antes de defender uma opinião A ou B. Vai, entenda, senta com vários caras. Mas não senta com a. Não senta com a. Como é que chama aqui? Com o. Sei lá, Manuela Dávila, Bolo. Não, cara, senta com um cubano que fugiu de lá. Pergunta por que ele fugiu. Então senta com 15 cubanos. Pergunta por que eles fugiram. E a gente tem notícia, todo Não dia tem, para. tem um boias monte. saindo. Entra Entra todo no dia. Twitter, procura cubanos. Cubanos no Brasil, tem um monte. Procura com eles. Vai entender por que ele fugiu. Vai entender o que ele passa. Vai entender porque o cara tenta fugir a nado para os Estados Unidos. E agora aqui do lado da gente, a Venezuela é um exemplo. Vai ali pra Roraima Roraima. ali, que você... A Argentina né? também, né, do jeito que tá. Argentina, cara. Então, assim, antes de ter, de novo, o ponto aqui não é, de novo, como eu falei, pregar a minha ideia. Se permita conhecer ideias diferentes. E não acreditar no que um populista fala pra você. É claro que ele vai falar que é pelo teu bem. Então, Bruno, você foi pra lá e assim, você teve essa iniciativa de fazer essa filmagem, assim, para não deixar essa realidade chegar no Brasil. Qual que era a sua intenção? boa Assim, pergunta. o que A pretensão sua era o quê? que Tipo, você vou ver o que pensou, tá ou pegando você foi lá, pra ou para realmente ver como é que tava e começou ali a filmar? Como é que foi fazer isso? um tour pelos países como- socialistas. É, Cara, boa pergunta, porque eu tava convicto ali, eu tava convicto que o Lula não ganharia. É por mesmo, uma, cara? até, Você tinha até essa por uma questão convicção? moral e ética, né? Falava, não pode ser, não pode ser. Tipo, não é por questão do cara ser de esquerda ou não ser Sim, de esquerda. claro. Eu falo, cara, não pode ser. Assim, um cara que te rouba por 20 anos, assim, não pode ser esse cara, não pode. Assim, a gente Vota no Ciro, não então, pode. né? Qualquer um, se Né? o cara é de esquerda, vota no Ciro. outro. É. Não tem problema. Quer votar, vota na Tebet, que tá lá com ideias de esquerda, tá tudo bem. A gente vai sentar numa mesa de bar e vai discutir e ótimo. Mas no roubo? É o cara que me roubou minha mentor? carteira, é lá e você fala, vamos tomar um café com ele? Não, claro que eu não vou tomar um café com o cara que roubou minha carteira na rua. É óbvio que não. Não, pior, você devolver a tua carteira pra ele. Né? Já. Tipo, agora... Aí eu vou falar o quê pra minha filha? Ou você Filha, leva tô aqui, outra ó. carteira, bota dinheiro nela. sim, pelo amor de Deus. É uma falência moral impressionante, do seu ponto de vista humano. Mas o que eu quero... por que eu tava falando isso? Não foi porque eu achava que aqui... Porque eu não acho que aqui vai virar não, cara. Você acha que não, cara? Não. Mas ô, Bruno, Não. pode... Será que... Eu digo Por que você acha que não pode Só virar, pra, né? só pra entender. Assim, eu digo as filmagens, você já tava com essa ideia de fazer um documentário sobre Cuba, especificamente sobre... Não, sobre- quando a ou gente como é que foi, na verdade, o casal que foi comigo, cara, foi eu, minha mulher e um casal, né? Aham. Que foi até o Fábio, que foi comigo Fala, no Brasil Paralelo, Aham. tá fazendo documentário comigo. Ele que falou, ele tinha ajeitado a viagem com a mulher e a gente morava junto na Espanha, né? Aham. E ele teve uma Ah, filha que tem tá. um mês mais velha que a minha. Aham. Foi praticamente tudo igual. Ele voltou pro Brasil também. Aí eu falei, ele falou, cara, estamos indo pra Cuba, vamos? Aí a gente olhou, falou, vamos. Então, de lá a gente, num dia, Mas a gente falou, essa vamos ideia fazer startou isso, lá. vamos Registrar. fazer isso. E aí quando você chega lá que as legal. coisas começam a acontecer, você fala, cacete, cara, olha isso, olha aqui, vamos fazer um depoimento, pega um cara aqui. Eu peguei um depoimento, brilhante, emocionante, assim, de um mendigo, cara. O cara é mendigo há 20 anos, ele é de 1953, a Revolução é 59, ele é pós-graduado e PhD em Engenharia Elétrica, cara. Que é isso? E ele optou e falou, cara, eu optei, tudo gravado, tá? Eu tenho. Ele falou, eu optei por ser mendigo, porque eu tenho mais acesso a dólar, eu posso beber tranquilamente, tanto faz, se eu ficar trabalhando, eu vou ganhar os mesmos $15 mensais. Eu tô melhor aqui, cara. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, e o que é o socialismo e o comunismo pra você? Ele, uma utopia que tudo termina em miséria. Aí eu falei, sério? Ele falou, olha a volta. Que brilhante. definição, né, Cara, é cara? emocionante Que o vídeo definição. dele, cara. Eu já postei Surreal. no meu Instagram esse Não, vídeo. só É de você falar brilhante, assim, cara. a gente... Não, é emocionante, cara. É emocionante Surreal. mesmo. Assim, é emocionante esse cara.
E aí, mas de novo, qual foi a... Desculpa, qual foi... tua pergunta, por que eu acho que aqui não vai virar? Cara, isso aí aconteceu lá em 1959, é uma ilha pequena. O Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil é uma economia forte que tem basicamente 50% da população que não aceita o cara que está lá comandando. Você tem um Congresso minimamente hoje, um pouco mais, que tende mais para um lado, para fazer uma mínima oposição. Mas o político se vende? Concordo também, mas eu acho que a população está um pouco mais inteirada do que está acontecendo. E convenhamos aqui, cara, por mais que eu tenha todo o... Bom, vamos falar para falar sério. Por mais que eu deteste o cara que está governando o Brasil hoje, cara, ele é extremamente inteligente e hábil politicamente. Sem dúvida. Isso aí Ele é extremamente hábil. Sim, ele é super inteligente. Para mim, pro lado do mal. Do outro lado. Né? Porque ele engana pessoas que estão passando fome e as pessoas agradecem a ele. Mas ele é extremamente inteligente, cara. Agora, vamos lá. Você tem quais líderes revolucionários no mundo não são extremamente inteligentes? Não tô fazendo comparação com um com o outro. Você não acha que o Hitler é mais inteligente do que a Médici? Você não acha que o Mussolini foi? Você não acha que Lenin e Stalin são mais inteligentes? Que conduziram massas gigantescas? O Lula, nos anos 70, que saiu de lá de Pau de Arara do Nordeste, veio pra cá pra controlar uma massa de metalúrgicos. Esse cara não é hábil falando? Com certeza. O cara é extremamente inteligente. Com certeza. Então, o que aconteceu em Cuba foi no ano de 1959, era uma outra cabeça. Mas O a mundo hoje é Venezuela, muito por exemplo, não foi, sei lá, 20 anos pra cá, 30 anos talvez? Foi. Começo dos anos 90, começou a degringolar ali. Menos tempo. Quer- Vinhozinho? Não, obrigado, cara. Só um pouquinho. Ele... Tô de moto. Então, Não, tranquilo. Valeu. Um golinho. Como é que chama? A Venezuela, cara. Argentina mesmo, é de quê? Também 15, 20 anos? Não, a era a Argentina Europa vem do Brasil, mais, né? cara. A Vem Argentina mais? vem desde lá de Afonso, lá dos anos 40, cara. A Argentina nunca... Depois que ela passou, era um dos principais países do mundo, ali nos anos 40, 50, ela começou a degringolar. Bruno, Depois... explica pra depois veio gente, todo o cara. O que tá peronismo. acontecendo com a Argentina? O que tá acontecendo? Então, mas vamos lá, só pra só fechar terminar aqui esse isso. ponto aqui. E aí o Brasil hoje, ele tem muito mais indústria, né? O Brasil hoje é nona, 10ª economia mundial, né? A Venezuela, ela tem petróleo, ela sempre foi muito dependente da crise do petróleo. Se o petróleo entra em crise, as pessoas, o Chaves entrou lá, começou a desviar todo o dinheiro, achava que aquilo ia durar para sempre, acabou o dinheiro. Vem uma crise do petróleo, o preço do petróleo altera toda a estrutura econômica. Quando você tomou por dentro a economia toda, como o Chaves fez na Venezuela e o Maduro piorou demais, você tem basicamente um único produto ali que gera receita para tudo. Se vem uma crise em cima desse produto, acabou. O Brasil não. O Brasil ele tem uma gama maior, entendeu? Mais E diversificado. assim, de novo, exato. E de novo, cara, como eu falei, por mais que eu deteste, o Lula é um cara inteligente. Ele sabe que se o Brasil chegar naquele patamar, é insustentável político para ele. E assim, a Venezuela hoje não tem mais nem dinheiro para roubar. Entendeu? Então, a Venezuela naquela época, assim como foi Cuba, era dependente da União Soviética. Depois que acabou a União Soviética, que caiu o Muro de Berlim, acabou a Guerra Fria, perdão, o dinheiro acabou lá. Então, aí você vê uma queda muito maior da economia. Então, acho que o mundo é muito diferente hoje. Na Entendi, Venezuela, você não entendi. acha também que tem a questão americana de embargar eles com a questão do petróleo? Até agora, com a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos até divulgou falando que ia fazer acordo com eles por conta de petróleo. Você não acha que não tem também um pouco a ver disso? Ou não tem nada Culpa a da ver? Venezuela estar onde está Não. ser pelo embargo? Isso. Não, não falar, tô dizendo assim, culpa né? dele, não. Tô dizendo assim, querendo dar esse outro lado, que é um passo também para que ela chegue onde chegou, ou você Cara, acha que não tem nada a ver? Sim, com todo respeito, essa é a desculpa da extrema esquerda. Sim, eu tô- Assim como a justificativa da extrema esquerda é que Cuba é o que é porque tem embargo econômico com Cuba. Sim, Agora eu vou só falar, falar qual é o principal parceiro comercial de Cuba? Estados Unidos. Só que embargo, né? Nossa, que super embargo que tem. Então vamos lá, a Venezuela destrói a sua economia por dentro, sucateia suas empresas de refinaria, de exploração de petróleo, que é o que sustenta o país, porque era a pauta de receita do país é o petróleo, sendo que o petróleo da Venezuela é um petróleo de baixa qualidade, apesar de ser um dos maiores territórios do mundo, né, que tem petróleo. Então tem um processo todo para transformar, de refino, para transformar ele num petróleo, digamos, de melhor qualidade.
Não é meu campo de atuação, mas eu sei, eu lido com pessoas do campo de energia que me falaram isso, tá? E aí você tem um país completamente corrupto, onde os militares são os únicos que conseguem sustentar, deixar de pé o governo. Você passa a ter um Estado que gasta muito, que desvia demais, super endividado, dependente de financiamento da China, da antiga União Soviética e depois agora da Rússia. E aí, depois disso, os Estados Unidos vão lá e embargam os caras. Então, A culpa é do embargo Não, ou os Estados Unidos embargou porque ele pode Exato. comprar de outros lugares porque lá é uma um país... consequência, exatamente, Então, porque eu não te tem fiz segurança de nada. Nada. eu te Não fiz tem segurança essa jurídica pergunta. nenhuma. Eu te fiz essa pergunta porque saiu isso na imprensa e eu, de fato, desconheço a situação da Venezuela e por isso que eu tô te perguntando. Isso Sim. ajudou, não ajudou? A primeira vez que eu enfim. fui pra Caracas, e aí a gente volta no outro ponto. A primeira vez que eu fui pra Caracas, eu fiquei num hotel, era o Hyatt, acho, que embaixo era um shopping grande. Era como se fosse um shopping, um Cidade Jardim, um JK aqui de São Paulo, né? Que tinha as principais lojas, Prada, aquelas coisas todas, né? Não lembro se era Prada, mas tinha Diesel, Apollo e tudo mais. Um shopping de luxo. A segunda vez que eu fui pra Caracas, esse shopping tinha sido nacionalizado. E quem tava morando lá dentro eram os sem terras deles. Então, o que ele tá falando Isso foi quando? A segunda vez que eu fui foi em 2009. 2009. Agora, o que eu tava falando por conta dessa tomada do Estado, você não tem segurança jurídica nenhuma. Quem é a empresa que vai abrir ou manter o escritório aberto lá dentro? Ninguém. Então, você vai Você tem embora. uma fuga de capital Você tem gigantesca. total fuga de capital. Você não tem mais empresas praticamente atuando lá. Então, grandes empresas, né? Então, o que você tem? Uma falência das leis que não se respeitam. Aí os Estados Unidos vão lá e embargam. Falam, o quê? Esse país é ditatorial, que mata todo mundo, que o Maduro faz isso, faz aquilo. Eu não vou mais comprar petróleo dele por como é que questões eu vou éticas negociar até. com esses caras, Que é questionável porque o Biden agora tá comprando, né? Então, porque o Biden é o essa Biden. história que eu te falo Mas saiu o na Biden- imprensa. o Biden é o Biden. Eu li, achei, exato. putz, eu não conheço, É um mas caso tá à Ele parte. mete, ele mete o pau na Venezuela e no Irã, mas agora que quando o preço no meio da Então, pandemia voltou a subir, ele resolveu eu li comprar isso, ali. falei, cara, Aí eu não pode, entendo isso né? aqui, tá estranho, tá esquisito. Isso aqui. Não, mas o meu ponto aí embargam. Embargam por conta disso tudo. Aí os caras vêm e falam, claro que tá nessa situação, tá embargado. Cara, a Rússia compra petróleo da Venezuela, a China compra petróleo da Venezuela, E talvez... manda dinheiro pra eles. E compra até mais, né? Assim, não sei. Cara, não tem essa. Isso é uma pura... Pessoal, escuta aqui o Bruno. Não, cara, procura dados. Então, Não sou são eu falando, dados. procura dados, se intere do que tá acontecendo. Se intere esse tipo de coisa, porque não faz o menor sentido isso. Faz o menor sentido. E, de novo, a culpa de Cuba é porque tem um embargo. Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial de Cuba em números. Bruno, tá tendo um movimento aí, pessoal, principalmente o Macron falando já com Lula, a questão da Amazônia. Você teme, cara, que um dia eles possam já colocar soldados da OTAN ali na fronteira da Colômbia com a Amazônia, ou de repente emitir uma resolução na ONU dizendo que a Amazônia é patrimônio mundial, que não é Brasil. Você tem esse medo? Ou você acha que não tem nada a ver, que é uma questão assim legítima e eles estão preocupados mesmo com questão ambiental? Que preocupado com a questão ambiental. Preocupado com a questão ambiental, quando o maior carro dos carros na Europa é a diesel. Porra. Pelo amor de Deus, né? Não, eu acho incrível isso, né, cara? A Amazônia acho que tem 83% de reserva natural lá. E aí, O Brasil é 60% e lá vai O cacetada. cara não tem uma A Europa árvore. praticamente não tem mais nada. tem uma árvore. Né? É Sei lá, difícil, né? 3%. Não, e olha só que engraçado, né? O Lula foi para Argentina agora, né? Semana passada, retrasada, até você me perguntou depois da Argentina, eu falo. Aí ele prometeu lá um investimento, lá, via BNDES, não foi? Sim, sim. Quanto que era? 600 milhões de dólares? 638 bota milhões de lá, dólares? né? Alguma Quase coisa, 700 milhões de dólares lá, para fazer o gasoduto, para construir gasoduto. Sendo que a Argentina tem, acho que 25 mil quilômetros de gasoduto, o Brasil tem 9.400, né? Até por isso, 40% do gás no Brasil tem que ser recolocado porque você não tem gasoduto para transportar, né? Então, quando você extrai o petróleo, você solta um gás. Você tem que ter um gasoduto para transportar esse gás, senão ele se perde na atmosfera. Então, você reinjeta ele lá embaixo para você não perder ele, né? Sim. E a Argentina hoje
sendo um país bem menor territorialmente que o Brasil, tem bem mais quilômetros de gasoduto do que o Brasil. Mas ele falou que vai injetar lá 600 e pouco, porque está na hora de investir nas economias dos amigos de novo, né? São aquelas mesmas economias que deram calote no BNDES na gente, Cuba, Moçambique e Venezuela, que deram calote na gente. Pois bem, agora, não sei se você viu ontem ou anteontem, o primeiro-ministro alemão falou que vai liberar $1 bilhão de doação para o Brasil, Pois é. para proteção da Amazônia. Vai voltar com aquele papo de fundo Amazônia. lá, acho que a Alemanha, a Noruega também botava grana lá. A e França também. Então, uma metem coisa um assim, monte de ONGs lá. Ó, Argentina, foi liberada uma parte do financiamento, tá? Alemão, vem pra cá então cuidar da nossa Amazônia. Meio ambiental, cara. Puta que pariu. Me desculpar. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí não dá. Você vai usar. Você aluga um carro na Europa, 1.0, ele é a diesel. Aham. Aí o cara quer me falar de não usar combustíveis fósseis. Você não... Então, Então, cara, por mas isso que eu tô te perguntando, você tem algum medo, cara, deles colocarem ali um exército da OTAN na coluna? Porque eles estão dizendo que tem um movimento de internacionalizar a Amazônia, colocando ali um exército na fronteira da OTAN e dizendo que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. isso. Então, assim, a gente como brasileiro, a gente tem que lutar pela Amazônia e não internacionalizar a Amazônia. Você não tem esse medo, não? Ou você acha que eu tô muito, assim, eu não ativo duvido, nessa cara. situação? Nada mais cara? me surpreende, pra falar a Porque verdade. Nada porque é mais me bizarro. surpreende, Então, cara. agora, tem esse movimento aí, mas tem um outro ligado a essa pauta ambiental, o Bruno, que é o seguinte, e aí esse talvez me preocupe um pouco mais, que é aquela coisa assim, é a forçação de barra, porque a gente está falando que o mercado, né, ele pelo menos deveria ser regido por trocas voluntárias, né? E aí, óbvio, se eu tenho algo de valor que te interessa, você vai pagar, se você acha que equivale pagar por aquele valor e ponto, né? Tá tudo certo aí. Só que o que a gente tem visto, assim, por exemplo, essa pauta ambiental, de você forçar a barra com a pauta, com a agenda ESG. verde, por exemplo, o ESG, né? Ninguém questiona que proteger, cuidar do meio ambiente, porra, ok, você tem que cuidar, caramba, né? Ninguém questiona que você tem que ter governança, no sentido de que, porra, você tem que ter transparência aí nos teus negócios, teus processos, tuas finanças. Claro que tem que ter, né? Aliás, isso é princípio básico para governos, para empresas e para indivíduos também. Pô, você vai ignorar o social? O Bruno faz lá, voluntariado lá há 7 anos, tal, né? Então, assim, ok. Só que os caras juntam essas 3 coisas e aí eles pegam algo que tem um valor intrínseco, né, de importância, mas subverte isso, acelerando em cima de pautas ideológicas e de agendas que vão contra exatamente o que isso deveria, como isso deveria funcionar. Então, eu, por exemplo, assim, como a gente está vendo veículos elétricos para substituir né, os a diesel, só que aí para você a bateria que é utilizada no veículo, se você vai ver o processo de mineração, de onde está vindo, você esbarra lá, Né? né? Ela precisa se recarregar em algum Entendeu? lugar. Você vê coisas absurdas, né, em outros países acontecendo. Quer dizer, então assim, essa forçação que é meio que enfiar a goela abaixo, ó, você tem que ir por este caminho, porque eu estou dizendo que este é o caminho, que se você não for, você não vai ter dinheiro, você não vai... Pô, e aí, o que você fala, por exemplo, para o empresariado que assiste esse programa aqui, né, e está cercado por essas abordagens, vamos dizer assim, entendeu? Que vai contra o livre mercado. Cara, se posicione, não se permita não se autocensure com medo de expor a tua opinião quando ela é embasada em dados. É isso que eu falo pra eles, cara. Porque é o que você falou. Você pega, por exemplo, os pontos da Agenda 2030 da ONU lá. Da forma como tá escrito, é impossível qualquer pessoa que tem uma mínima de consciência ir contra aquela ideia. Vamos acabar com o desmatamento. Quem quer desmatar por desmatar? Assim, vamos acabar com as árvores do planeta? Ninguém quer, né? Vamos... Acabar com a fome. Acabar com a fome, exato. Quem quer ver criancinha fome? passando fome? Quem quer ver adulto passando fome? Vamos acabar com a pobreza. Quem quer ver miserável? Assim, se você tem um mínimo de um bom senso, cara, aí você lê aquilo e você fala, porra, assina embaixo, onde eu assino. O duro é como fazer aquilo.
E essa agenda ESG também é a mesma coisa. Quem é contra? ESG é environment, né? Social Isso. and governance, ou seja, meio ambiente, né? Governança e o social. Isso. Quem é contra isso? Você é contra uma empresa ter governança? Porra. Você é Impossível. contra o social? Você quer ver todo mundo mal? Você é contra o meio ambiente? Não. Mas como? Então eu acho que o que virou hoje, eu concordo com você, virou uma pauta política. Que o cara quer te impor goela abaixo. Vamos fazer uma pauta com calma. Vamos trocar a energia de todo mundo, então, com calma. Porque o que acontece? Acontece que quando eles fazem de maneira afobada, aí vem uma crise como a de agora, inflacionária, que claro que viria, eu falo isso já há 2 anos no meu canal lá. Por quê? Não é porque eu sou bom de prevejo a coisa? Claro que não. É porque quando você expande monetariamente o mundo, injeta dinheiro na mão da população, isso vai se traduzir em inflação. Historicamente, isso sempre aconteceu no mundo. Vai acontecer. Iria acontecer de novo. Foi acelerado pela forma como lidaram com a pandemia, foi acelerado pela guerra, mas isso viria de qualquer maneira. Então, beleza. Aí o preço de energia explode. O preço da energia explodiu, aí a Suíça começa. Já não precisa mais ter carro elétrico. Vamos voltar atrás na medida. Segura um pouco. Faz com calma. Para de enfiar a goela abaixo uma coisa que você sabe que você não vai conseguir. Até porque se tornou uma pauta extremamente de falta de conhecimento hipócrita, porque quando você faz, por exemplo, energia eólica, tá? Ela não consegue gerar energia suficiente, por exemplo, para um país ainda. Pode ser que a tecnologia desenvolva. Tá longe disso. Como ela é intermitente, ela solar, naturalmente ela é ligada em algum ponto que gera energia por combustível fóssil. Para você acionar a pá elétrica, para ela girar. Mas isso não importa. O que importa é que você vê a pá lá. Como é que você constrói um carro elétrico? O processo de construção de um carro elétrico consome muito mais ferro e você emite mais gás carbônico do que ao produzir um carro de combustão normal. Mas isso não importa. Eu saio na rua de carro elétrico. Isso pouco importa, porque o carro está pronto lá. Uhum. E tem a questão da isso. bateria também. Tem a questão da bateria isso, que você não sabe né? como desovar a bateria. Isso. E mais, quando você vai carregar um carro elétrico, você liga ele aonde? Exato. Na tomada. Então. Olha só, ela vem de outro tipo de geração de energia. Então. Mas isso também pouco importa, porque meu carro elétrico está escondido na garagem. Uhum. Então lá na tomada tá tudo bem. Mas eu saio na rua bonitinho com o carro sem fazer barulho. Então ela é envolvida numa falta de conhecimento, numa hipocrisia. Hipocrisia, na minha opinião, dos líderes. E na Uhum. parte de baixo da população, eu sei isso porque eu me tornei um curioso de energia e fui Sim. estudar. Há 2, 3 anos eu não tinha ideia disso também. Então eu acho que a grande não. massa da população não sabe. Não sabe e vai. E vai sendo conduzido. As manada, crianças. né? Tem que manada. Não, as A pauta crianças. é legítima, não, né? mas A pauta é Só que legítima. não tem, Isso. não tem discussão. A pauta eu é acho que é legítima, isso. Não tem debate. É isso. O que é legítimo? É. É o como que ferra com a coisa toda, Exato, entendeu? exatamente. Então, assim, anda de carro elétrico, mas vamos carregar ele na tomada lá. Tudo bem, tá quietinho. Porra! Pô, vamos fazer um negócio direito, sabe por quê? Porque senão quem se ferra são os mais pobres. Porque isso, Sempre. a custa disso é sempre a inflação, e quem sofre com a inflação é sempre a camada mais pobre da população. Justamente aquela que acredita. Por isso que eu falei que aqui no Brasil, o cara lá, o fulano, engana os pobres e aplaudem ele. Isso é maldade, gente. Uhum. Isso não é ideologia de esquerda, direita, de centro, de cima ou de baixo. Isso é maldade. Isso é maldade pura. Você enganar os mais necessitados. O fulano que acredita em você. Perfeito. É isso, cara. Como que você acha que com essa gestão agora da esquerda no Brasil, pra onde que você acha que você vai descambar? Nos próximos, né, sei lá, não vou falar 4 anos, mas o que você tá vendo já inicial desse governo, o que você acha que vai acontecer nesse 2023? Cara, não sei. Que você O inicial foi caótico, as 2 primeiras semanas foram caóticas, foram falas extremamente duras, né, no seu ponto de vista ideológico. Foi muito mais para falar ali para a torcida dele do que qualquer outra coisa. Uhum. Não sei se ele consegue Mas implantar o aquelas mercado ideias. reagiu. O mercado reagiu extremamente negativo nas 2 primeiras semanas. E agora o Haddad vem com um discurso muito mais ameno, muito mais de responsabilidade fiscal. A questão é se ele vai ter força para peitar as ideias do Lula ou não, né? E, de novo, volta naquela pauta. Eu acho que ele, apesar de maldoso, é inteligente.
Então, ele sabe muito bem o que vai fazer. Eu acho que a gente vai pagar as custas disso em algum momento. Ela vai chegar a essa custa através do um endividamento estatal maior, que vai trazer uma desvalorização da moeda, que traz uma inflação maior. Mas ele sabe muito bem no curto prazo enganar. Fazer maquiagens econômicas que você vai fazer um boom ali. E mais, eu acho que ele vai contar de novo com uma sorte dele. Por exemplo, os Estados Unidos estão terminando o ciclo de alta de juros. O Brasil já subiu os seus juros para 13,75. Ele, daqui para frente, se ele apresentar um arcabouço fiscal, como parece que vai apresentar em abril, minimamente responsável, com commodities caindo no restante do mundo, com os Estados Unidos passando a descer os juros, com guerra já, digamos, ou acabando ou acostumado. O mundo acostumou, infelizmente, com isso. Né? Com processos pós-Covid voltando a funcionar, com logística voltando a funcionar, produção voltando a funcionar, né? Ele vai pegar um mundo que pode dar uma acelerada depois de uma recessão que eu acho que vai passar, e é natural, não necessariamente vai demorar muito. Ele vai pegar um território É um pêndulo, né? já Tá muito mais Pô, mas- propício para ele fazer o mínimo certo e conseguir derrubar juros e puxar as glórias para ele. Mas Igual como ele logo fez, depois, não- em 2002. Como ele fez no Ele pegou o tripé econômico implantado pelo Plano Real ali, do Fernando Henrique, que eu tenho muitas críticas ao Fernando Henrique, mas ele Em relação trouxe a a estabilidade isso, econômica da aham. moeda para o Brasil, que é extremamente... Nenhum país cresce sem estabilidade da moeda. Ele trouxe através dessa pauta, e o Fernando Henrique, do tripé econômico, era superávit fiscal, ou seja, gastar menos do que arrecada. O Lula pegou no primeiro governo um fiscal arredondo. E você não destrói um país em um ano. Sim. Você não faz isso. Não, e o mundo também, E o né, mundo fluindo, commodities tava- bombando. né, E mesmo assim, se você pega a média do crescimento mundial e a média dos países emergentes, o Brasil cresceu menos. Então, ou mas seja, cresceu na muito. verdade, O mundo Mas inteiro cresceu cresceu. na verdade a gente poderia ter crescido Mas- muito mais. se Cara, na verdade, tivesse- você poderia ter feito muito mais. É que a gente viu depois que, pô, se um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares, um gerente, você sabe para onde foi o dinheiro. Então, a gente falar, poderia ter feito, isso sim é utópico. Poderia, claro que poderia, mas foi desviado. Então, assim, eu acho que. E o cara. Não, ele já digo tá mais outro velho governo, e tal, por exemplo, mais de ele vai, mais soltar, ali- ele vai deixar a mais bomba liberal, pro outro. Ele vai teria deixar a bomba para próximo que crescido chegar mais. de novo. Assim É. como ele deixou para Dilma. É que a Dilma teve uma capacidade de uma porta, então ela estragou mais ainda. Mas a Dilma já pegou um governo com o déficit. Se você pega os últimos anos, o último governo Lula, ele já foi de gastar, de não mais, o superávit caindo. Né? Então, ele deixou a bomba pro outro, explode a bomba, ele fala, lembra quando tava no meu carro? Cara, Fácil, você né, não velho? destrói. Se eu te dou agora 10 milhões de reais, tá? Vamos supor, eu, ela, qualquer um aqui, te dá 10 milhões de reais. Você não vai acabar em um dia esse dinheiro. Sabe, se você for minimamente responsável, você vai demorar, você vai... Uhum. Aí quando acaba, você vai chegar pra tua mulher e falar assim, cara, passar 2 anos você gastou lá os 10 milhões de reais. Aí tua mulher, vende meu carro, vende minha casa, troca o filho de colégio, não tem mais dinheiro, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Você vai botar a culpa no caroço da azeitona que tava caro. Uhum. Você esquece os 4 anos. É psicologia humana, cara. O ser humano esquece. Ou não sabe analisar profundamente. Então, eu acho que esse cara nasceu virado pra lua, de alguma maneira. Acho que o pêndulo vai virar pra ele. Vai ser favorável pra ele. Como você disse, a gente tá saindo de Então, uma recessão. Então, Tem um porém aqui. Ele tá raivoso. Né? Ele tá É. raivoso contra tudo. Como ele tá muito mais no fim dele, tem muito mais passado do que futuro. Uhum. acho que pode ser a Não caixinha sabe, como quão se fosse- raivoso tipo ele de pode legado vir. ele Não sei quer que tipo deixar. de legado ele É. quer deixar. É. Uhum. Mas que a gente vai pagar a conta por essa responsabilidade, economicamente falando. E aí eu Fato, queria só líquido e alinhar outra pergunta quanto a isso. Porque ele tá raivoso, como você disse, e aí tem a questão da liberdade que você falou, que é fundamental. E que o nosso sistema judiciário, infelizmente, a gente não tem segurança. Então, o que a população faz, Bruno? Só para emendar essa pergunta, Bruno, se você puder falar assim, dá uma dica, cara, assim, porra,
de investimento, assim, o que alguém que nunca investiu investe, ou como é que eu boto meu dinheiro lá fora, offshore, se ela tem alguma solução assim mais pragmática para quem, né, quer se proteger pelo menos um pouco do que pode Ah, vir aí, eu cara? acho que manter uma parte do seu investimento, dos seus investimentos em moeda forte é uma condição obrigatória, independente do governo que está aí. Tá? O Brasil, historicamente, é um país instável. Uhum, Historicamente, o Brasil é um país instável. Né? Então, você pega desde a redemocratização em 1985, cara, você já teve 2 impeachments, você teve o Sarney que assumiu e, pela Constituição, não era ele que tinha que assumir, né? Tinha que ter chamado eleições. É, assim, é instável. uhum, Né? E não entrando no ponto de vista econômico, é um país instável. A gente já teve 4, 5 moedas dos anos 90, no começo dos anos, no final dos anos 80 para os anos 90. A gente já teve ultra, hiper, mega inflação, para inflação alta, para deflação, né? Então, é um país extremamente instável, né? Porque você está analisando 30, 40 anos, na história, 30, 40 anos não é nada, é uhum. ontem, né? Então, num país instável como o Brasil, eu acho que você precisa sempre manter uma parte do seu capital em moeda forte. Sempre. Quanto? 10, 20, 30, 40%? Depende da análise de cada um, depende dos gastos de cada um, depende da condição de vida de cada um, depende de uma série de fatores e eu posso ajudar que a minha atividade principal é essa, né? Eu sou sócio de uma Entendi. empresa de investimento, a gente faz... Estou há 17 anos no mercado financeiro, a Pode gente... falar o nome dela. Aquavero Investimentos, a gente ajuda os nossos clientes PJ e PF a investir o seu dinheiro, estruturação de crédito, levantamento de sucessão patrimonial, blindagem patrimonial, investimentos Brasil, Estados Unidos e Europa. Então hoje é muito fácil você mandar o dinheiro lá para fora de forma legal, é muito fácil, de verdade é um clique mesmo, né? E aí a gente atua. O BTG hoje é meu sócio, a gente faz tanto Brasil como offshore, a gente põe o dinheiro dos nossos clientes estão no BTG e lá fora a gente usa também uma plataforma da Avenue. Então a gente tem toda uma parceria com eles, o cliente que quer mandar, a gente faz toda a assessoria com eles no dia a dia. Olha, vamos lá, investe aqui, pode tirar daqui, tem essa possibilidade, tem isso, tem aquilo. Então entre em contato, porque assim, você me fala, uma possibilidade de investimento, cara, seria muito leviano da minha parte eu falar alguma coisa, porque assim, você tem um perfil, ele tem outro, você tem uma necessidade de caixa, ele tem outra, mas manter uma parte do seu patrimônio em moeda forte, para mim é uma obrigação que deveria ser feito já há muito tempo, desde sempre no Brasil. Pessoal, o Bruno tá falando, então, se você quiser, fica à vontade, Bruno. Pessoal, para É o falar site, site, rede social, enfim, o pessoal entrar em contato. É Aquavero, ACQUAVERO, aquavero.com.br. Mas entre em contato comigo direto pelo Instagram, ou enfim, qualquer rede social é Bruno_Musa. Eu respondo todo mundo mesmo, então meu e-mail é bmusa, B de Bruno, Musa, M-U-S-A, né? bmusa@aquavero.com.br. Pode mandar, então, enfim, tem toda uma equipe também que me ajuda com essa parte. Gente, eu respondo 100% mesmo. E a questão da educação, né, cara? Assim, como você frisou bem aqui, né? Sim. Desde a molecada lá, educação financeira, quer dizer, né? E trazendo esse conceito, né? Desde muito cedo para poder, enfim, né, não ficar tão à mercê desses ventos aí que mudam tanto aqui, né? Exato. Cara, eu queria te fazer uma última pergunta. O que para você, assim, um senso comum, que para o senso comum é verdade e para você é bullshit? O que você acha que muita gente pensa que tem que ser de um jeito e você fala, cara, isso é besteira? Talvez tudo. Sinceramente. A minha mulher sempre me zoa, ela fala, porra, mas tudo você pergunta por quê? Eu falo, claro. Se você quer que eu faça alguma coisa, você tem que me dar uma ordem com razão. Uma ordem com imposição, eu vou desobediência civil mesmo, eu não vou aceitar. Por quê? Eu quero saber por quê. Né? Você tem que inverter a pergunta pra ele. O que você Que faria? não é bullshit. Não, tô falando sério, mas tô brincando, mas tô falando entendi. sério, mas tem uma... Cara, eu acho que Putz, tentar traduzir isso de uma maneira mais fácil. As pessoas, elas são conduzidas de uma maneira que elas pouco percebem que estão sendo conduzidas. E eu não aceito isso pra minha vida. Então, você tem que me dar uma satisfação, porque, afinal de contas, você não é meu dono. Na época que eu era criança e meu pai e minha mãe mandavam, tudo bem.
Hoje tem minha mulher, né? Mas, brincadeira, ela não faz isso. Vamos mas... fazer esse corte aqui pra e mandar pra eu pra puxar o esposa, saco né? dela. Não, mas a gente tem isso muito bem alinhado dentro de casa. É muito legal esse tipo de relacionamento de confiança e de liberdade, né? Muita confiança. Uhum. E aí vem nisso. Para mim, a liberdade ela é muito atrelada à responsabilidade. Eu acho que as pessoas hoje aceitam a coletivização de tudo porque elas não estão dispostas a arcar com as consequências dos seus próprios atos. Então elas se justificam e terceirizam a responsabilidade. Então, e isso acontece em tudo. Quando você, por exemplo, delega para o Estado a educação do teu filho. Não estou falando quando você não consegue pagar e tem que estudar em escola pública, não é isso. Mas você acha que a educação passa... ele tem que educar e não você dentro de casa educar. Né? Quando você acha que o fulano de tal é obrigado a te dar tal coisa. Quando você acha que você não está indo bem profissionalmente porque a crise está no mundo e você joga a culpa para a crise. Quando você acha que você não está fazendo exercício físico, é porque hoje está chovendo. Para de se vitimizar. Então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, esse estilo de vida da grande maioria das pessoas que criam frases prontas porque estão com medo de encarar a realidade. Então, por exemplo, mulheres que falam homem é tudo igual. Homem que fala mulher é tudo igual. É mesmo? Ou será que você só frequenta o mesmo lugar e não tem nada a oferecer a homens diferentes? Se você se depara com um homem diferente, você tem algo a oferecer para ele? De valor, de conteúdo. Ou a mesma coisa o homem para mulher. Sim, você tem algo? Senão você só vai atrair as mesmas pessoas. Né? Ou assim, que nos vendem a ideia, nossa, todo mundo é igual. Não é, cara. Não é. Não me compare com um assassino, com um bandido. Não é, eu não sou. Você não é, ela não é? Não é. Então não me vem com essas ideias de aceita essas frases prontas. E aí quando você aceita sem perceber, eu acho que as pessoas entram nessa roda e não questionam. E vira aquele ratinho de... E aí vai junto vai em tudo. Vai em tudo. A educação vai desse jeito, a tua saúde vai desse jeito, a tua alimentação vai desse jeito. E nem questiona, a forma como você vai. Casamento é uma merda. Cara, eu fiquei solteiro 12 anos seguidos por opção, festa, adoro isso. Chegou um momento eu falei, não é mais isso que eu quero, a vontade muda. Aí casei. Casei com uma pessoa que aceita a minha liberdade, respeita a minha liberdade, me apoia se eu tenho que viajar, me apoia nesses meus projetos, me apoia se eu tenho que chegar tarde. Casamento é uma merda, eu chego em casa, eu sei que tá tudo bem, minha filha cuidada, bem. Isso é uma merda? Ou você não sabe conduzir aquilo porque você não está disposto a fazer o que exige para você manter um relacionamento de confiança. A terceirização da responsabilidade. É isso que eu falei, a terceirização da responsabilidade. E as pessoas terceirizam a responsabilidade para tudo porque é mais fácil. Porque ter um casamento ótimo, como eu tenho, que eu considero meu, dá trabalho. Porque é difícil ficar casado, cara. É difícil, você tem briga, você tem que respeitar o espaço do outro. Uma renúncia constante. Só que quando você faz e tem a contrapartida, é muito bom. Você falar, o cara olha e fala, mas você tá com 40 e você continua magro, né? Você fala, tá bom, o que eu faço para fazer isso? Porque isso para mim é um valor importante, a saúde. Mas você tá, como é que você acha tempo para estudar? O que você abre mão disso? Enfim, para de terceirizar a responsabilidade que cabe a você. Perfeito. Quando você faz isso, você percebe que as portas começam a se abrir para você. É natural, tua saúde melhora, teu ânimo melhora, você tem mais tempo para ficar com o teu filho, com a tua mulher, aí você respira melhor, você dorme melhor, você descansa mais, teu trabalho tá melhor porque tua cabeça tá melhor. É um fluxo. O ciclo é virtuoso e não vicioso. Totalmente. Pô, show de bola, cara. Só Venezuela já tem data marcada? Não? Vai explorar lá também? Como é que é? Provável. Bem próximo. Você vai com segurança, cara? Como é que é? Porque lá eu não sei se a segurança tá é igual Cuba, não, hein, meu? Eu acho que lá não é, hein? Não, mas devemos... É a próxima jornada. Já bem em breve, hein? Legal, vamos bem acompanhar. em breve a próxima jornada. E aí, para finalizar, fala aí Não, que a gente quer, de fato, com esse podcast... impactar vocês com propósitos das diversas pessoas que vêm aqui. E a gente tem pedido para as pessoas escreverem rapidamente o que pensam sobre o propósito. Então,
Bruno, se você puder falar rapidinho o que você acha sobre propósito, pra gente é importante. Pode ler. O meu, né? Vai até na linha do que enfim. vai até na linha do que eu tava falando lá, que assim, para mim, a liberdade, ela só existe quando tem responsabilidade. E não a liberdade de forma abstrata, a liberdade mesmo. Ela só tem quando tem responsabilidade. Essa responsabilidade é você arcar com as tuas consequências, as consequências dos teus atos, sejam elas positivas ou negativas, como adultos maduros que somos, ou devemos ser, né? Porque uma das funções grandes do Estado é manter os adultos imaturos, porque você controla mais facilmente uma criança, né? Então, a liberdade ela é a responsabilidade é você arcar com as tuas consequências, com as consequências dos teus atos, e o que a gente vive é uma geração no mundo hoje onde as pessoas tendem ao coletivismo, a coletivizar tudo, a terceirizar a responsabilidade e a gestão, inclusive da sua própria vida, com medo de encarar a responsabilidade. E aí elas vêm cantando e falando, mas eu quero liberdade. Como se você joga a tua mão na vida de terceiros? Então eu acho que a educação passa justamente pelo fato da gente assumir as consequências e sermos adultos. Chegou da hora da gente ser adulto e não uma criancinha como minha filha de 2 anos que chora quando quer a mamadeira. Quando você quer educação, ou quer saúde, ou quer estrada boa, ou quer um buraco, ou quer uma saúde melhor, ou quer ser magro, ou quer ser gordo, ou quer ser não sei o quê, você terceirizar pro outro, isso não é liberdade. Isso é ser escravo uma vida inteira. Muito bom. Show. Sensacional. Fantástico. Cara, assim, agradecer, né? Eu falei no começo lá, não sei se você tem a dimensão ainda do teu tamanho, mas eu sei uma coisa. Que bom que a gente já conseguiu trazer o Bruno agora, cara, porque vai ser cada vez mais difícil. Pode ter certeza. Porque ele vai ficar internacional. Não, já pode é, ter certeza. cara, assim, não, de verdade, seu trabalho é muito bom, você tá de parabéns. Só brilhantou aqui, o nosso podcast está começando, né? E você só brilhantou mesmo aqui essa mesa, essa conversa, o público que está assistindo. A gente te deseja assim sucesso, cara, nos teus projetos aí, quaisquer que sejam, né? E vamos acompanhar. E foi um prazerzaço, cara. Foram várias aulas aqui, né? Você falou do Mises, né? Acho que o Mises para quem está começando, tem um monte de artigos bons também para ler, né, cara, sobre essas coisas. Acho que Instituto a gente Mises, joga no Google, são incríveis do seu ponto de vista de abrir a cabeça e te dar uma nova visão de algum. É incrível, né? Eu queria te agradecer, Bruno. Eu te conheci pessoalmente mês passado, também já te segui há algum tempo. E para mim é um prazer. Falo também da Simple Business, conta com a gente, né? Semana que vem vai estar sendo lançado, seu artigo vai estar lá, tá show de bola. E no podcast aqui tá a mesma coisa, cara. As portas estão abertas, a gente tá muito feliz de ter você aqui. E, cara, continua fazendo esse trabalho, de verdade. Sua rede social você tem impactado muitas pessoas, viu? De verdade. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Instagram é Bruno_Musa e o YouTube é Bruno Musa. Fácil de... facinho, Musa, M-U-S-A. Mas, cara, obrigado pelas palavras de vocês, obrigado pelo convite. E é engraçado porque, só para ir terminando aqui, não, fica à vontade. Fica tranquilo, eu tô com medo do tempo de vocês. Não, tá tranquilo. Tá beleza. O meu ponto é, você sempre falou assim, daqui a pouco você não consegue mais, porque tá crescendo e tal. Eu falo por agenda mesmo, tá? Não é por vontade, eu sei, é agenda mesmo. É engraçado porque quando é um propósito, quando você... Eu acho que a gente só transforma alguma coisa em hábito quando a gente incorpora esse hábito para nossa personalidade. Senão é um peso, né? E quando você, por exemplo, uma pessoa, sei lá, eu nunca fumei, mas nunca fui fumante, mas quando você vê uma pessoa que tá parando de fumar, o cara fala, tô parando de fumar. Ou outro que fala, parei de fumar. Você incorporou já na tua realidade. Você já se vê no espelho como um ex-fumante. Então, eu acho que você faz um hábito quando você incorpora aquilo na tua identidade, quando ela transforma a tua identidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembro que eu com 16 anos, eu perdi 25 quilos. E nunca mais engordei, né? Caramba. E aí me tornei corrida, natação, faço até hoje, como eu te falei, que é um dos pilares da minha vida, lá de fazer 6 vezes por semana de exercício físico. E eu lembro que na faculdade me falavam assim, aquele mesmo discurso de terceirização. Mas agora você tá magro. Com 30 você já vai estar gordo de novo. É que agora você tá solteiro tantos anos, você tá na balada, então você quer conquistar ali as menininhas. Então agora você continua magro. E tem um amigo meu que fala isso muito, eu sou padrinho de casamento dele, inclusive, ele tá pesando 130 quilos.
E eu falo pra ele, ele fala assim, porra, meu, mas você tá ainda, tá assim, né? Tá fazendo ainda, você é um maluco, tal. Eu falei, você lembra na faculdade quando você falava que eu ia ser? Eu falava, não você. O ponto aqui não é ser gordo ou ser magro. O ponto é, qual é o teu objetivo? Incorpora isso na tua identidade e vá. E quando você falou, puta, não vai ter, não tem agenda, quando o objetivo teu passa a ser a educação, eu acho que eu tenho que fazer um esforço máximo, se as pessoas acham que eu agrego valor de alguma maneira, a tentar passar uma mensagem positiva, entendeu? Então, cara, o dia é igual para todo mundo. Você tem um cara que gere um império de 10 mil funcionários, cuida da casa, é presente na família, cuida da saúde. Quem sou eu para falar que não vou ter tempo para alguma coisa? Legal. Lição de vida, né, Legal. pessoal? Então você se prepara que mais na frente a gente vai te chamar de novo aí para Com certeza. um novo bate-papo, com porque certeza. com certeza tem muita coisa Vai estar aí. de volta. E você vai ter muito mais história para contar também, para compartilhar aí das Obrigado. coisas que você está fazendo. Obrigado cara. mesmo. Valeu mesmo. É isso, gente. Bruno Musa, gente que marca aqui no Content Podcast. Acompanhe a gente aí e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, velho.